Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos uma convidada muito especial. E aí, Val? E aí, Dudu, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Hoje é especial. Hoje é mais um dia especial. Nós só temos episódios especiais porque são pessoas especiais que estão aqui conosco, então vale a pena escutar. E hoje nós estamos com a Raquel Castanharo, ela que é mãe de 2 filhos, esposa, mestre em biomecânica na USP, empresária, corredora e futura nadadora, Dudu. Sim. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, tem isso. Tem isso também. Raquel, bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. Vai ter dor no joelho, pode ser, canelite? Pode ser, em algum momento a gente começa a conversar das dores dela. É porque a Raquel tem um monte de vídeo falando sobre dores. Vamos falar sobre alegrias. Vamos falar de facite, brincadeira. Facite. Não, Tô muito feliz de estar aqui, gente. Vocês não sabem, mas eu fiquei assim, me chama podcast? Eles não vão chamar, mas me chama logo. Porque eu queria conhecer esse lugar maravilhoso. Quem está ouvindo pelo podcast, depois olha no YouTube, que lindo que é aqui. É lindo. É isso aí. Obrigada. É bom você ter lembrado, porque nós estamos no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente, compartilhem nosso podcast. Todas as sextas-feiras a gente está postando um episódio novo com pessoas inspiradoras, não é, Val? Exatamente. E o que é inspirador também são as nossas camisetas, Dudu. É verdade. Esse podcast aqui a gente tem o patrocínio da Insider, que é parceiro do Tênis Certo, né, Val? Exatamente. E eu estou com a novidade. É uma camisetinha Baby Look. Camisetinha não, uma camiseta Baby Look, porque ela é justinha no corpo. Ela fica muito bem, então, para as mulheres. É quase um cropped, mas ele não é tão curtinho. Então, eu adorei a minha camiseta. Eu amei seu look. Ela tá com um sapato lindo, um escarpã. Sim. É camiseta e escarpã, gente. É a vida. É Misturar isso. as Aí você coisas. pode colocar um tênis também, baixinho, para sair por aí. É isso que combina com as As camisetas. camisetas da Insider, elas são camisetas tecnológicas, você não precisa passar, elas não desbotam. Pra quem tem tem uma camiseta vida de corrida. performance, tem camiseta para usar no dia a dia, né? Não dá cheirinho, né? Porque eu já Temos testei um uma, presente não para dá você. Temos de presente para você, exatamente. A Insider mandou um presente Não para deixa você. cheiro, não amassa, Eu vou para deixar pessoas aqui. Tá bom, ativas. depois Vamos deixar aqui pra gente já Isso. faz a propaganda. Isso, deixa aí. acessem essa é têniscerto.com/insider e tem o cupom Tênis Certo para você ganhar um desconto. E não tem só camiseta, né? Tem um monte de coisa lá. a calcinha cueca, maior perfeita, né, cueca. que eu vou te mandar também. Ai, É manda. perfeita. Eu vi uma calça, como é que chama? Pantalona. Tem também, eles já A gente tem... pode fazer um episódio só sobre looks. Verdade, verdade, a gente gosta, né? Link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Muito bem. Pra gente começar, Val, Raquel, vamos falar do seu começo. Vamos voltar lá pra Raquelzinha, né? Ah, então é hoje, né? Porque eu preciso avisar todo mundo que chega na minha clínica. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas já chega e falam: você é baixinha. Deu, bom dia. Tudo Bom bem? dia. Eu sou muito pititica. Mas podemos voltar pra minha infância. É uma história normalmente diferente. E eu gosto até de contar. Eu tenho um pouco de medo de ficar piegas, mas aí eu penso que acaba sendo mais inspirador do que piegas. Porque a Sim, gente, às com vezes, certeza. vê alguém num lugar de privilégio e fala: nossa, né? Foi fácil. Ou, enfim, todo mundo conhece a sua história. Talvez não conheçam a minha. Sim. A minha mãe foi mãe solo. Então, ela não era casada com meu pai, mas eu fui planejada, mas ele não é um cara muito legal. E eu nasci em São Paulo. Opa, não pode bater na mesa. Renato, não pode bater na mesa. Não pode bater na mesa. Eu nasci em São Paulo, com a minha mãe me criando sozinha. E aí eu ficava na escolinha o dia inteiro, sabe? Creche, assim, de São Paulo. E quando eu fiz 6 anos, que eu ia entrar na primeira série naquela época, eu não tinha mais como ser o dia inteiro. Só se eu fosse por uma escola integral. Minha mãe não tinha esse dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar de mim. Não tinha rede de apoio aqui. Aí eu fui morar em Assis com meus avós. Por isso que eu tenho um R engraçadinho, às vezes. Eu cresci, eu morei em Assis dos 6 aos 17 anos. E meus avós são pessoas muito inteligentes dentro do nicho deles, vamos dizer assim. Meus avós fizeram até a 4ª série, eles sabem... Meu avô já faleceu, mas eles sabiam só escrever o nome, fazer conta. Eles eram pessoas da terra, da roça. E muito humildes. Então, uma vez eu mostrei no Instagram a casa que eu cresci, ela era de madeira. Meus avós construíram com as próprias mãos, em 1951, eu acho. E era de madeira, assim, madeira mesmo, sabe? Madeirinha. E não tinha nada de concreto, de nada disso. Então, era a madeira e tinha frestas a madeira. Então, era uma casa muito gelada. E não tinha forro, sabe? Forro, assim, de gesso. Não tem forro, é a telha direta. Isso fazia com que chovesse mais dentro que fora, quando chovia. E era lá que eu morava, mas acho que eu nasci meio nerd já.
E isso não abalou muito a minha educação, porque a minha mãe sempre priorizou a minha educação. Eu estudava escola pública, eu estudei até a 8ª série. Nossa, a gente falando assim, eu não sei a idade, né? Eu fiz só o colegial num colégio particular, porque eu recebi uma bolsa. Em Assis Em Assis, tudo em Assis, tudo com meus avós. A minha mãe cuidava de mim de longe. Ela era presente da forma que ela conseguia. Ela ia em feriados, nas férias eu vinha para São Paulo. Você é filha única? Sou filha única, sim. E eu lembro de entregar, eu sempre conto essa história. Quando eu fui para um colégio particular, eu já meio nerd, eu acabava tirando nota boa, mesmo tendo uma educação muito pior. Escola pública, onde eu estudei, era péssimo. Infelizmente, o ensino público no Brasil ainda tem muito que melhorar, né? Sim, e eu lembro de entregar, nunca vou esquecer, uma tarefa de história, assim. Tinha chovido, e aí quando chovia, ficava tudo úmido na minha casa, assim, porque tem goteira e tem uma umidade, sabe? E eu lembro de entregar a tarefa úmida e a tinta ficava um pouco borrada. Eu lembro de ter ficado triste, assim, sabe? E eu gostava muito desse professor de história. E ele me viu triste, eu falei, puxa, tipo, que chato, né? A tarefa, eu era toda nerdinha, queria entregar bonitinho. Ele falou, tá tudo bem, você passa por tudo isso e ainda consegue tirar a maior nota da escola, então toca pra frente. Foi ele que me incentivou a fazer fisioterapia. Eu tinha medo, porque eu falava assim, eu tenho medo porque fisioterapeuta não ganha dinheiro. Daí ele falou, se você for boa no que você fizer, você vai ganhar dinheiro de qualquer forma. Eu acho que isso é um pouco romantizado demais, não é bem assim. Mas, de fato, dei certo. Sim. Tô aqui com os maiores influenciadores de corrida desse país. Olha. Isso, pra mim, estar com vocês, pra mim, dar certo, ser amiga de vocês. A gente se conhece nos bastidores, já choramos juntos, já fizemos coisas juntos. E aí, eu era aquela criança, sabe aquela criança do esporte? Não era eu. Eu jogava dama no recreio, que eu não queria jogar bola. Nunca fui do esporte, nunca fui. Eu preferia ficar lendo um livro e jogando dama no recreio do que... Desde pequena, você sempre foi ligada ao estudo, a livros? Sim, sempre me... É engraçado falar, o exemplo arrasta. Não tinha livro na minha casa. Sim, eu ia falar isso. Não tinha livro. A minha avó fala, vamos ponhar ali... ela não tinha livro, falava errado. Eu não sei, eu acho que eu nasci meio nerd, gente. Essa é a verdade, eu não tinha exemplo. E eu não tinha exemplo, eu tava brincando de look. A minha avó, uma mulher da casa, então eu nunca convivi com uma mulher que se arrumasse. E eu não sabia me arrumar. E aí chegou um momento que eu comecei a trabalhar com influência. Você não sabe dessa história. Eu e a avó, a gente se conheceu fazendo Corre 1. Sim. E eu lembro que eram pessoas que eu achava muito legais naquela mesa, descoladas e bonitas e cools. E naquele dia eu falei, eu não sei me vestir pra estar aqui. Porque eu nunca vi uma mulher se vestir. Minha mãe também era trabalhava na RH, secretária. A minha avó ela usava um vestido normalmente rasgadinho com coque na cabeça. Não tinha maquiagem na minha casa, eu não tinha um exemplo. E eu falei, eu não sei me vestir. Hoje eu tenho condição financeira de comprar uma roupa, mas eu não sei fazer. E aí eu contratei. Legal. Porque eu comecei a crescer e a gente trabalha com a nossa imagem. Sim. Eu tô aqui hoje toda bela. Sim. Obrigada de nada. Porque eu paguei para alguém me ensinar. Eu falei, olha, eu não sei. Me ensina. Ensina eu me vestir. E hoje eu até posto look, aprendi, mas eu precisei pagar, porque eu não tive exemplo. Mesma coisa, casa. Eu quis reformar meu quarto. Eu não faço a menor ideia como deixar uma casa bonita, porque... A casa onde eu morava era um abrigo. Ela não tinha a menor intenção de ser bonita. Era um abrigo pra gente não dormir na rua. Então, era feio. Não tinha nenhuma intenção de ter uma decoração, assim, sabe? Sim. O meu quarto tinha, até a adolescência, tinha fotos de Jesus, porque minha avó botava. E dos meus... Sabe aquelas fotos de interior que são bolinhas? Eu nem sabia quem eram aquelas pessoas. Era ali que eu dormia, sabe? E aí, eu chamo assim, me ensina a decorar minha casa, porque eu não sei. Hoje eu tenho condições de pagar. Então, eu não sei algumas coisas meio básicas que a gente aprende por convivência. E ler e querer estudar, não sei de onde veio, porque, tadinha, minha avó é outro mundo, né? Pra minha avó, eu tinha que aprender a lavar bem uma roupa, passar bem uma roupa e arranjar um bom marido. Nossa. Ela não entendia, porque, ela imagina, eu fui a primeira geração da minha família que fez faculdade, sabe? Eu acho que então, a minha mãe precisava ir lá e falar, deixa ela estudar. Mas mesmo assim, eu tinha que fazer tudo da casa. Era eu que lavava a louça, era eu que lavava o banheiro.
era eu que fazia faxina, sabe? Porque pra minha avó isso era importante pra uma mulher aprender. Sim, aprender a cuidar da casa. Eu não sei como, cara, eu cheguei... eu não sei como. Eu não sei, tinha tudo pra dar errado. Eu acho que deu certo porque a minha mãe sempre, mesmo de longe, mesmo com todas as dificuldades que ela teve, ela se fez presente da forma que ela conseguia e ela falava, deixa ela estudar. Tipo, Mas você via assim naquela época? eu via a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, ela fala, filhinha, você vai fazer USP. USP é a Universidade de São Paulo, às vezes tem gente que não conhece, porque é uma faculdade e é a melhor do Brasil e a mamãe não precisa pagar. Porque a mamãe não vai ter dinheiro para pagar uma faculdade para você. Você vai fazer USP. Tá bom. Eu ouço isso desde que eu tenho 7 anos. E aí entrou na minha cabeça, acho que um pouco como você, quando bota um objetivo de uma prova na cabeça, que mira e vai. Eu com 7 anos mirei e falei, eu vou fazer USP. Como eu vou chegar lá, eu não sei, mas é o que eu vou fazer. Na verdade, como eu vou chegar lá, era assim, eu vou estudar. E aí, no colegial, eu comecei realmente a aprender coisas. E é bizarro, gente. Eu tenho algumas falhas de educação, por exemplo. Meu marido é super inteligente, sempre estudou em colégio muito bom. E às vezes ele fala alguma coisa de história, eu falo, o quê? Eu não sei isso. Ele fala, você não aprendeu na escola? Eu, não. Eu tô fazendo um quadro, chama Raquel in Paris, que eu vou fazer a meia maratona de Paris. E aí, eu sabia que tinha uma bandeira da França na minha casa. Porque meu marido já morou fora e tal. Daí eu falei, ele tava viajando, eu falei, cadê a bandeira da França? Ah, tá em tal lugar. Daí eu peguei, pra mim era uma bandeira da França. Ah, e fiz conteúdo, não sei o quê. Daí quando ele voltou de viagem, ele falou, então, amor, essa bandeira é da Holanda. Ficou invertida, né? Porque eu olhei, é uma bandeira na horizontal, né? Uhum. Só que se você faz assim com a bandeira da Holanda, vira a bandeira da França. É. Só que em nenhum momento eu pensei, olha, é a bandeira da Holanda. Não, pra mim era só uma bandeira longa demais. Mas alguém percebeu? Ninguém percebeu. Ah, então pronto. Se ninguém viu... Mas, cara, é assim, você É bate porque o ela tá em olho... movimento, você fez em movimento, né? Mas assim... Eu vou reparar agora. Agora eu vou prestar na atenção, não Holanda. tinha reparado. Eu até vou falar no próximo, pra não desrespeitar os países, né? Falar, gente, é só, né? Tem Eu vou botar um emojizinho nos comentários. Né? Bota. Engajando tá bom, meu. Nem sei onde eu parei. Aí, fiz uso. Daí, o que eu fazia? Estudava. Nossa, no colegial, eu estudava feito uma biruta. Aí, eu passei em primeiro lugar na Unesp, em primeiro lugar na Universidade Estadual de Londrina, em quinto lugar na USP. Nossa. E vindo de uma cidadezinha do interior. Eu tava competindo, entre aspas, na minha turma. E com toda a sua história, né? Que E ficou na sua cabeça desde o professor de história, fisioterapia? Ou Eu sempre você pensou, quis... não, acho que eu vou fazer engenharia. Não, Fisioterapia, nunca. ele falou que não dá dinheiro. Eu queria cuidar de pessoas. Eu acho que eu escolhi certo. Porque para cuidar de gente, a gente tem que ter uma empatia um pouco Com inata. certeza. E eu acho que esse é um dos meus, entre aspas, superpoderes na clínica. Eu tenho uma empatia pela pessoa. Eu queria cuidar de pessoas. Eu não queria fazer enfermagem, eu não sei porquê, eu achava essa rotina de hospital ruim. E eu não queria fazer medicina, porque eu não sou workaholic. Embora as pessoas olhem pra mim e falem, ela trabalha o dia inteiro. Não, eu sempre prezo pela minha vida pessoal. E eu falava, eu não quero fazer medicina, porque eu não quero fazer um internato ou uma residência de 80 horas semanais. Eu não quero. Fisioterapia parecia uma opção. Eu nem sabia direito o que fisioterapia fazia. Eu falo que foi, sei lá, o Deus, o universo, Deus, o que vocês de quiserem algum jeito falar. você tinha. Porque é o que eu nasci pra fazer. Eu amo. Quando eu tô com um paciente na clínica, eu não sinto que eu tô trabalhando. Eu sinto que eu tô trabalhando respondendo e-mail, Sim. fazendo contrato, sei lá. Mas, Fechando balanço da tua clínica. mas atendendo, eu não sinto que eu tô trabalhando. Óbvio que cansa, não é que, é cansativo. Tem algumas pessoas que são mais difíceis que outras, alguns casos são estressantes. Mas me dá uma alegria que não é pesado, sabe? Em alguns momentos difíceis da minha vida, e depois a gente pode chegar lá, por exemplo, eu perdi 2 gestações antes de ter meus filhos, descobri uma doença. E nesses momentos difíceis, estar com o paciente, cuidar de corredor, foi o que me salvou a cabeça. Foi o que deixou a minha cabeça sã. Então, atender... Eu nasci para ser fisioterapeuta. E talvez influenciador, brincadeira. Ô, Raquel, daí na faculdade que você descobriu o que era fisioterapia, você falou, nossa, é você isso? começou- Gente. Meu, doida. Eu entrei na primeira semana falando, eu quero fisioterapia respiratória. Não, mas aí você passou em todos esses. Você sabia, Não, era mas um. era USP, USP, a mãe dela falava USP, é USP. Não, nem- era nem melhor mesmo. cogitou. Não, nem cogitei. Era, ficar. se ela não passasse na USP daí, talvez você ia pensar. Mas, não, já entrei na USP. Eu fiz outras por medo de E não o passar na pessoal da USP. tua escola ficou feliz pra caramba, orgulhoso. Ficou. Todo mundo ficou- Mas todo mundo... As pessoas, na verdade, me criticavam por não fazer medicina. Elas falavam, você é muito tão inteligente, inteligente, você vai passar... Eu falei, tudo bem, eu quero ser feliz. Sim.
E a Aninha, gente, a doutora Ana Paula Simões acabou de gravar aqui e ela falou que adora ser chamada de doutora. Eu nunca tive esse sonho. Meu tio falava, você não vai ser chamada de doutora. Eu, dane-se! Eu não tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de cuidar de pessoas e ser feliz. Eu sou chamado de doutor, Val. Eu vou no posto de gasolina, daí eu falo assim, doutor, completa. Não, tanto que, na verdade, formalmente, eu posso ser chamada de doutora, tá no meu carteirinha do conselho, e eu falo pra pessoa, por favor, me chame de Raquel. Não é meu sonho, cada um tem seu sonho, né? Não era importante pra mim. E aí, quando eu entrei na USP, eu falei, não, eu quero fazer fisioterapia respiratória. Nossa, na primeira semana eu falei, quê? Não quero. No way. Não. E eu gostava muito de entender como o cérebro controla o movimento. Isso se chama controle motor. E aí um veterano me falou, você quer aprender controle motor? Vai pro esporte. Porque no esporte o corpo está exigido ao seu limite. É ali que você vai ver o poder do cérebro controlando o movimento. É aí que você vai ver o poder de alguém manter um pace de 4:12 por 2 horas e 50 numa maratona. E aí eu fui pro esporte. Na USP, no último ano, a gente passa por alguns estágios obrigatórios. Um dos estágios é o ambulatório de esporte do Hospital das Clínicas, que atende basicamente corredor. Ao invés de ficar lá só no último ano, eu fiz estágio voluntário lá desde o 2º ano. Voluntariamente, não precisava. Eu ia lá e ficava atendendo corredor. E eu tinha jeito. O supervisor falava, cara, o que os seus colegas de sala demoram 6 meses para pegar, você pega muito rápido. Eu tinha jeito para cuidar de corredor. Aí eu me encontrei. Só que eu não corria. Eu continuava sendo a menina nerd. Não fiz esporte na faculdade. É um grande arrependimento. Eu só estudava. Um grande arrependimento. A USP te oferece tanta coisa, assim. Tantas coisas que... Mas será que se você mudasse, talvez seria diferente? Não sei também, né? Você pensa com a cabeça de hoje, mas aquela Raquel ainda não enxergava isso. E eu já ia falar um viés cognitivo, mas eu vou me conter nesse podcast. Que eu adoro no meu Instagram ficar falando de viés cognitivo. E tem até um nome, chama viés retrospectivo. Quando a gente olha para trás, a gente enxerga totalmente diferente. Mas não tinha como a gente pensar daquele jeito ali. Porque a cabeça era outra. Não, bem no comecinho do ano, eu e a Val, a gente tava lá no Amazon Prime, no Netflix, sei lá, rodando lá, procurando filme, né? E daí a gente assistiu o do Ashton Kutcher, Efeito Borboleta. Ah, dá uma aflição, né? Não. Então, mas a gente já tinha visto esse filme, só que daí você não tá pensando nas situações, né? Sim. E se encaixa muito nisso, né? Talvez se você fizesse diferente lá atrás, não seria a Raquel hoje, né? Sim. Pode ser. É que sempre a gente tem... quando a gente olha para trás, a gente pensa que pode mudar alguma coisa, mas na verdade não pode, porque já aconteceu. Sim. E a cabeça que você tinha, o que tem hoje, não é o que você tinha lá atrás, né? Então, e a gente tem mania, não de criticar, mas de querer mudar. E eu tô aprendendo muito a acolher isso lá atrás, porque eu tenho muita coisa que eu não gostaria de ter feito e que eu falo, mas é essa pessoa que me trouxe hoje aqui, né? Então eu preciso acolher e honrar essa pessoa, né? Porque hoje ela me trouxe. Se eu tô aqui onde eu tô, foi porque em algum momento lá atrás ela, né? Foi a base, né? Claro, é verdade. Muito legal. Mas aí eu não corria, eu atendia corredor o dia inteiro e não corria. Aí eu fiz meu mestrado, então eu atendo corredor desde 2007. Nossa, tem essa carinha tempo. Desde da 15 anos? Faz as contas aí, Dudu. Uns 15 anos. Sim. E quando eu comecei a fazer esse estágio voluntário, eu já entrei numa iniciação científica em biomecânica da corrida, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Que legal. Então eu trabalho com corrida e biomecânica há muito tempo, desde muito jovem. Aí eu terminei a graduação, fiz meu mestrado em biomecânica da corrida. E aí, o meu mestrado era tudo muito tecnológico, eram muitas câmeras infravermelho. Sabe igual faz Avatar? Sim. Era assim, isso dá muito trabalho. Alguns lugares em São Paulo ofereciam esse tipo de avaliação. Só que era muito caro e, assim, muito trabalhoso. E entregava um relatório. Qual era a conclusão, né? Como é que eu ajudo o corredor com isso? Eu falei, não, eu não quero fazer isso. Então, eu peguei meus conhecimentos de biomecânica e transformei numa avaliação muito mais simples. Sim. Que chegava ao objetivo que o corredor queria. O corredor queria tratar uma lesão? Com aquilo eu conseguia. Ele queria melhorar rendimento junto com o treinador? Eu conseguia. Ele queria prevenir lesão? Eu conseguia. De uma forma muito mais enxuta, muito mais fácil de fazer. Da linguagem daquele corredor. Acessível para o corredor. E eu comecei a fazer isso e não corria ainda.
E eu comecei a ficar conhecida, porque era uma coisa muito nova naquela época, Sim, naquele tempo. sim. Eu e mais, sei lá, uma pessoa no Brasil 2000 e fazia. quanto? Isso era... me formei em 2009, mestrado... 2012, 2013, vai. Seu mestrado você fez na USP? Fiz na USP e uma partezinha dele eu fiz no Canadá. Ah, Onde você legal. morou? Você morou em Canadá, No né? Canadá, Você foi em até vários onde? lugares. Eu morei em Waterloo, perto de Toronto. Sei. Quando eu fui fazer o high school, era perto de Toronto. Tá. E depois eu fui fazer a faculdade em Winnipeg. Ah, Eu nossa. fui em Waterloo e Kitchener, né? Aham, que são as Kitchener, cidades coladas, né? Sim, eles chamam até com um hifezinho, né? Eu pensei em fazer a faculdade lá, mas lá era só pros nerds. É, lá engenharia É era... bem é, complicado lá, é bem difícil, Eu né? fiz lá. Eu fiz lá uma parte do meu mestrado lá. Aí eu voltei, fiz essa... Então, em 2012, 2013, comecei a fazer essa avaliação biomecânica e comecei a ficar conhecida. Então, uma editora do Globo Esporte, o Atleta, me conheceu e falou, nossa, que legal que você faz. Escreve um teste pra gente, pra São Silvestre. Eu escrevi, eles gostaram e eu virei colunista fixa do Globo Esporte. Fui por 6 anos, aí eu parei, que falei, gente, não sei mais o que escrever, gente, tá doido, toda semana, não sei mais. Aí voltei agora, porque agora eu tenho mais coisas para escrever, porque eu mudei um pouco o meu jeito de atender, incluí mais coisas sobre comportamento. Então, agora eu tenho mais assunto para falar. E nessa época eu conheci o Sérgio. E aí, o Sérgio falou, pô, que legal, antes dele ter o canal. E aí, quando ele começou, eu escrevi pro blog dele. Nossa, a gente é muito velho. E aí, quando ele começou o Experiência. canal... experiência. É Aí, quando ele começou o canal, ele já falou, olha, você quer fazer um quadro no canal? Eu chamava dicionário, que eu falava, o que é fascite plantar? O que é canelite? E aí, eu comecei a ficar conhecida. E aí, águas vêm, águas vão, chegamos até aqui. Veio para São Paulo. Você acha que porque o Corrida era- no Ar, tipo, te deu uma visibilidade? A Corrida no Ar foi quem me botou no mapa. Corrida no Ar e o Globo Esporte. Sim, Sim, porque foi quem as me botou no pessoas mapa. Começaram a conhecer, começaram a gostar. E aí, é legal que, assim, os 2 momentos... Eu tenho 2 momentos de pico na minha carreira, que minha carreira cresceu. Nos 2, foram momentos que era assim, ou eu cresço ou já era, que foram nas minhas gestações. Uhum. Quando eu tava grávida, minha primeira gravidez do Gabriel, eu produzia conteúdo pro Corrida no Ar, então eu era conhecida através do Sérgio. E eu falei, bom... Eu quero fechar minha clínica por um tempo, eu quero ser mãe, quero amamentar, quero viver essa maternidade depois de ter perdido 2 gestações, depois de ter descoberto uma doença, gravidez de alto risco. Fechei tudo e falei, como é que eu vou não sumir do mapa? Vou começar um Instagram. Foi meio assim, só para não sumir do mapa. E aí meu Instagram começou a crescer, e aí eu comecei a produzir conteúdo através dos meus canais. Continuo parceira do Sérgio, faço coisa com ele, mas eu não agora dependia dele, assim, eu tinha a minha visibilidade, sabe? Sim. Porque antes era só dentro do Corrida no Ar. E aí, no meu segundo crescimento na carreira foi quando eu estava grávida da Cecília. Eu dava cursos ao redor do Brasil para profissionais da saúde. Eu falei, bom, tô grávida do segundo filho, tenho outro, como é que eu vou fazer? Vou transformar isso num curso online, numa época que ninguém fazia, não era moda, isso foi em 2019. E a sorte foi que eu gravei o curso super grávida com o seu produtor, aliás, os meninos ali. Os meninos acompanharam tudo, eu falava 12 horas seguidas grávida. E a Cecília nasceu dia 3 de março, a pandemia estourou dia 20 de março. Verdade. Eu tinha foi. acabado de inaugurar minha clínica, acabado. A clínica tinha, sei lá, 3 meses aberta. Nossa. E eu fechei. 5 meses de porta fechada. E o que me salvou foi ter gravado esse curso online, porque aí eu mantive com o faturamento desse curso a clínica, a empresa saudável por 5 meses sem demitir ninguém. Enfim. Sim. E vocês não sabem disso, viu, Renato? Eles mandaram material para mim e eu tinha que revisar, tinha que colocar imagem, artigo científico. Daí eu tava com a Cecília recém-nascida amamentando num braço e Trabalhando vendo o curso no no outro. outro. Porque assim, pandemia, é isso, água na bunda. Eu não tenho família para me sustentar. Minha empresa fechada, o que eu vou fazer? Vou lançar essa birosca. Então, e tem que ser De logo, qualquer jeito. porque a pandemia chegou. Sim. E, nossa, a gente imaginava que a gente ia vender, sei lá, 30 cursos. A gente vendeu 200. Uau. E aí eu entendi que era um business, porque quase ninguém fazia isso nessa Sim. época. Hoje, infoproduto é Nossa. super conhecido. Uhum. Mas foi 2019, isso era pouca gente que fazia ainda, sabe? Então, engraçado que normalmente uma mulher, ela sofre quando o filho nasce, e eu consegui, por, óbvio, uma rede de apoio, né? Não foi só mérito meu, mérito de... Que daí A parece sua uma mãe pessoa- veio te ajudar, né? Ah, sim, sem minha mãe eu não existo. Sem minha mãe eu não tava aqui, agora. A gente tem alguns momentos bem interessantes.
você comentou que conheceu a Val lá no Corre 1. no Corre 1, e a sua mãe estava lá, o Gabriel tinha acabado de nascer, né? Fazia poucos meses. Ele não Ou era, não? ele era o maiorzinho, mas o ele Gabs tinha amamentava. quase 1 ano, mas eu Já tinha 1 ano? É que mas ele é pequeno. amamentava. Não, você olha pra ele é o mais velho da sala e o menorzinho. Aí ele vira assim, eu falei, filho, você é o mais velho da sua sala. Ele, não, mamãe, é o Dani, que o Dani é Grandão. quase do meu tamanho. Ô, querido. O Dani é maior, o Dani é mais velho. Ô, tadinho. Um dia ele vai entender o nosso drama. Judiação. O drama de nós três Drama aqui. de pequenininhos, né? Sim, o Gabs tinha perto de 1 aninho. Mas ele amamentava e aí você quis levar pra Eu só que... viajava assim. Eu dei bastante curso com o Gabriel. Quando eu dava esses cursos ao redor do Brasil, normalmente me contratavam. E aí eu falava, tá bom, eu vou, mas você tem que pagar a viagem pra minha mãe também pra levar meu filho pra eu amamentar. Sim, tem que ir a família toda. Eu amamentei o Gabs até 1 ano e 8. Nossa, foi bastante. A Ceci, como foi na pandemia, eu não podia expor minha mãe. Né? Sim. Não, e você tava... Daí a gente chega na segunda parte, que é quando você tava grávida, você viajou pra... Qual que foi? Alter do Chão? Viajei tanto, fui pro Não, Alter com a do Chão, fui gente. pro Ceará. Com você, Ceará. fui pro Ceará. Vocês estavam em Sim, Alter do Chão sim. também? Também. Não, Também. o que eu viajei grávida, eu dei curso em Teresina, porque eu não parei, gente, não parei grávida. Sim. A Cecília nasceu dia 3 de março, eu tinha paciente de andar dia 3 de março, ela nasceu um pouquinho prematurinha. A gente teve que ligar, oi, tudo bem? Então, a Raquel não vai poder te atender porque ela foi parir. Aham. Ela foi ter um filho. Foi ter bebê. É. Eu trabalhei non-stop, eu dei curso em Teresina, eu fui com vocês pro Ceará, no Sim. lançamento com o Rio, fui pra Alter do Chão, ixi, eu fui pra tanto lugar. Eu viajava todo mês com a Cecília na barriga. E não deu problema. Você tomava um remédio, eu sei que você tinha um problema de... Eu tenho trombofilia. Trombofilia. É uma Que doença. isso? É assim. Todo mundo tem, em algumas situações, tem tendência a fazer trombo. Então, por exemplo, viagens longas de avião, então mexam um pezinho lá pra. Isso pra é da Tóquio. trombose? É, Tem relação? trombose. Trombose. Todo mundo, Tem em algumas situações, entre aspas, o sangue fica grosso, vamos dizer assim. Se você fica acamado, se você fuma, se você toma anticoncepcional, viagens longas, o sangue, entre aspas, fica grosso. Por que você não tem trombo? Porque o seu corpo tem mecanismos que lidam com esse sangue grosso. Fala, não, dei conta aqui, os meus mecanismos são quebrados. Então, se eu tô numa situação que meu sangue, entre aspas, fica grosso, a minha tendência de fazer coágulo é bem grande porque meu mecanismo pifou. E gravidez é uma situação que a mulher fica assim. Então, o que eu faço? Não tem cura isso. O que eu faço? Eu deixo meu sangue fino com anticoagulante. Então, eu aplicava na minha barriga todo dia uma injeção de coagulante. Todo dia? Todo dia. Às vezes 3. Mas você demorou pra descobrir isso, né? Eu Tanto tive que você... perder 2 gestações. Foi bem triste, bem triste. O que me salvava era atender, mas foi horrível, porque eu perdi uma, daí eu perdi outra. Mas falei, aí você é não possível. entendeu e ela chegou a evoluir? A evoluir. Eu era assim, eu ia fazer ultrassom, pra mim tava tudo bem. Aí eu tava com lá 10 semanas, eu ia fazer ultrassom, o bebê já não tinha batimento cardíaco, era assim que eu descobria. Nossa. E aí eu não queria fazer procedimento, era uma escolha. Normalmente no Brasil, o Brasil é muito procedimentista, né? Mas eu sou nerd, eu fui pesquisar em artigo científico, falei, bom, eu posso esperar. Aí na primeira gestação eu fiquei esperando 1 mês, na segunda, pro meu corpo resolver a história. E na segunda, 1 mês e meio. O que você tá fazendo da vida? Esperando ter um aborto. Era basicamente isso. Nossa. E eu atendia. Eu lembro a primeira vez eu tava na clínica, eu fui pra casa. E não é como, pelo menos o meu, não é como aparece na novela. Eu descobri, e eu gosto de falar sobre isso porque é um assunto muito velado. Sim, É muito solitário, Sim, ninguém é muito sabe. solitário. É comum, não? 30% das mulheres perdem a primeira gestação. É bastante. Comum, é bastante. Perder 2 aí já é demais. Uhum. Né? E é realmente uma doença. Só que é muito solitário. Você não fala... Tanto que, vou esperar dar 3 meses para contar da gravidez, porque se eu perder, ninguém sabe. Então, quem perde, não tem com quem conversar. Por isso que eu exponho, Sim, sabe? Sim. E aí, é igualzinho um trabalho de parto. Val, igual. Não sei se você teve a Duda. Você teve Não, trabalho o meu de foi parto. cesárea. Igual. Eu tive 2 Sinto- perdas e tive trabalho de parto. É a mesma dor, igualzinho. Você acha que isso é importante para viver esse luto? Fechar isso? Ou não? Isso... Não era uma questão de luto. Eu acho que o luto eu já tinha vivido antes, entendendo que o bebê não tinha mais vida. Eu tenho medo de procedimento, sabe? Eu não gosto de procedimento desnecessário. E eu li que esse procedimento, ele aumenta o risco de alguns problemas depois, sabe? Mas é uma escolha da mulher, porque para mim não era doloroso esperar. Para mim era doloroso fazer o procedimento. Para algumas mulheres é inconcebível ficar um mês esperando. Então, assim, não tem certo e errado. Tem o que a mulher decide sobre o corpo dela. Boa.
Pra mim, não era doloroso esperar. Doloroso era o procedimento. Para outras mulheres, doloroso vai ser esperar e tá tudo certo. Que bom que tem um procedimento que resolve aquilo. Isso, muito legal. Mas eu tenho medo, eu não gosto, assim, sabe? De que mexam em mim, assim. Talvez por eu ser meio nerd, eu fico estudando, lendo muita coisa. Entendendo o depois, né? O depois é sempre muito importante. Mas, assim, é uma escolha, né, da mulher. Porque é muito puxado pra cabeça. Só que não era tão puxado pra minha cabeça, sabe? Então, a maioria das mulheres que passam por isso acabam optando pelo procedimento. E tá tudo bem, porque, Sim. cara, só quem vive sabe Sim. a dor que é. E é isso, é uma dor que você vive sozinha, porque ninguém fala, e por isso que eu falo. E as pessoas não gostam de falar até pra não te incomodar também, né? Até pra falar assim, ai, não vamos falar. E tadinha, porque... as pessoas não sabem lidar. É. Elas falam assim, daqui a pouco você tem outro, como se você tivesse perdido um brinco. Sim. Uhum. Eu entendo as pessoas, assim, mas é difícil porque você ouve umas coisas e fala, eu não quero ouvir nada agora, então é melhor ficar quieta. Mas eu expus Por isso que fica muito até, em silêncio, né? Eu expus no Instagram, que no Instagram não era tão grande, mas da trombofilia eu consegui expor mais. E é legal, porque várias mulheres conseguiram um diagnóstico me vendo, falou, puxa, eu também perdi 2, vou investigar. E aí me escreve, falou, Raquel, eu descobri que eu tenho a mesma doença que você. E é bem comum? Como não, que é? eu acho, chutando, eu acho que perto de 1% das mulheres Nossa, têm. então é... A sua mãe também teve, né? Teve. Você É comentou. familiar, eu tenho uma mutação genética. E a sua mãe chegou a descobrir ou não? Não, Você a minha mãe enterrou um bebê. Ela teve a perda com um bebê grande. E na época, isso era antes de 87, acho que foi 85, 83, sei lá. Eles só falaram, você teve placenta prévia, que não foi. Não, aquilo claramente no trombofilia. A minha prima também teve que enterrar um bebê. Porque Nossa. teve... Era só esse que é a bosta. Desculpa, não pode falar pra Pode, sim. Pode. Era só o médico ter me perguntado, você tem histórico de trombose na família? Porque é um exame de sangue, não é um exame mirabolante, é um exame de sangue. Hoje já tem? A hora que você vai fazer exames assim, pré? Não. Porque é uma coisa que, né? Super simples. Que pode resolver. E no SUS, a mulher tem que ter 3 perdas para o SUS investigar. É muito cruel. Nossa. É muito cruel. cruel. É muito cruel. É um exame de sangue, não é, sabe? Nada absurdo, não né? É nada absurdo. 3 perdas no SUS, ela tem que comprovar. Não, e se você pensar em tempo, pode ser 10 anos. Sim. E muita dor. E muito sofrimento. Dor. Foi um ano cinza. Eu lembro, foi 2016 isso. Eu lembro daquele ano como um ano cinza, assim, sabe? Porque eu queria muito ser mãe e eu falei, cara, talvez eu não seja mãe. E aí? Né? Sim. Foi muito dolorido. E o que me ajudou, de novo, foi manter a cabeça na corrida. E não na corrida correndo, na corrida com os pacientes. Você ainda não era corredora, Não né? era. Eu fui começar a correr, o Gabriel, meu primeiro filho, tinha 1 aninho. Só que aí, logo mais, eu engravidei de novo. Uhum. Então, eu tô no meu melhor momento da corrida hoje. Agora, sim, agora. Mas eu também tive 2 gestações no meio do caminho ali, né, gente? Tem Sim. que me dar um... Vamos ter paciência, né? Mas eu comecei a correr por pressão, porque eu já era conhecida, eu já atendia paciente muito bem. Mas as pessoas ficavam, mas cadê você com a medalha? Eu corria de boa, assim, sabe? Não fazia muita prova, eu corria de boinha. Isso assim. na rede social? É. Pessoas falam, ih, Raquel, e correr? É, sim. E Sério? aí, quando eu... não. E aí, quando eu... Eles só começaram a me respeitar depois que eu fiz a meia. Nossa. Gente, vocês não sabem esse mundinho? Que, você sai corredor depois que faz meia maratona, né? 5 e 10 é coisa de sei lá o quê. A gente tem essa bolha um pouco cruel, né? Tem. E aí, normalmente... O Usain Bolt nunca correu 5 quilômetros, né? Ele não é corredor, então, né? Então, E aí, tinha assim, se eu postasse algum artigo científico polêmico, a pessoa, ao invés de argumentar sobre o tema, falava assim, e a mocinha corre quanto? Você E tá de qual o brincadeira. pace da mocinha? Sim. Aí eu corri minha primeira meia. Bom, eu não sou tão rápida como vocês, mas eu corri minha primeira meia para baixo de 2 horas, o que é bem ok. Sim, Aí começaram a se respeitar. sim. Gente do meio falou, eu não sabia que você corria, eu. É igual com você, Edu. Eu, até hoje, Vavá. Até hoje 20 pergunto anos assim. correndo. Eu tenho uma pergunta para você. Posso? Pode. Algum cara, sabe aqueles esquerdo macho, cara meio machistão assim? Alguém já chegou pra você e falou alguma coisa que você corre mais devagar que a Val? Tipo, alguém já te diminuiu Não. por isso, não? Acho que não. Que bom. Pelo menos eu não vejo. Que ótimo. Eu acho que não tem quase esse comentário com relação à corrida pra mim. Podem ter pessoas criticando em relação ao tênis. Vocês padronizam isso, daquilo. Fala, se a gente não padronizar, é difícil da gente explicar,
né? Fica muito aberto. Eu acho que a rede é muito ampla, né? Muito, quando você fala rede social, talvez até tenha, mas nunca chegou, ou ele nunca viu, talvez tenha alguma coisa, porque existe muito isso, né? Do machismo, né? Daquela coisa, ai, não acredito. Mas também existe o contrário, tem muita gente que não sabe que eu corro muito forte. E aí pergunta muitas pessoas. E aí pergunta se eu acompanho o Edu. A verdade é essa. Mas você corre com ele? Eu falo, corro. Sabe, assim, tipo... No meu dia do trote leve, solta, brincadeira. Não tenho. E tem muitas pessoas que acham que é ele que me carrega. No sentido assim, eu surfo a onda do Edu, sabe? Tem muitas pessoas que acham isso. Que acham que ele é o dono da casa, sabe? No sentido assim, de que ele é eu o não que... mando em nada. Que ele é o que faz tudo e eu só... Eu conheço vocês. Interessante Posso fazer uma isso. pergunta pra você? Pode. Eu não aguento. Olha lá, começou. Eu não Raquel aguento. entrevista. Eu não aguento, gente. Bom, bem-vindos. Bem-vindos ao... E as pessoas se incomodam de ver uma mulher correndo rápido, assim, ela deve tomar alguma coisa. Nossa. Ela deve pegar a bicicleta e marcar no Strava. Eu acho que tem. Acho não, tenho certeza. Tem pessoas que sempre vão duvidar e tudo bem, porque assim, não tem como você... É a mesma coisa de pessoas que gostam e não gostam de você. Sempre alguém não vai gostar de você. Mas não sempre duvidam alguém... tanto de homem, né, Val? Não. Se um homem mete o cacete numa prova, que lindão. Não, você mete o é. cacete, que ela porque tomou, né? é aquilo, qualquer coisa que uma mulher faz que é muito fora da média, é considerado assim, o que você fez? Qual foi o atalho? Porque de alguma forma você conseguiu aquilo burlando, nunca é merecimento. Então isso que eu falo, é muito importante a gente trabalhar o nosso merecimento. É muito importante escutar a tua história para você entender como você chegou onde você chegou, porque você tem essa evolução. Eu também. Às vezes, quando alguém tenta desmerecer alguma coisa assim, é porque a pessoa não conhece a minha história. Antigamente, eu ficava muito brava. Hoje em dia, eu entendo, porque ela não é obrigada também a conhecer. Quem tem que conhecer sou eu. Eu tenho que, de novo, né, olhar para trás e ver aquela mulher que foi crescendo e não desistiu. Porque, nossa, eu tive milhares quase todos os dias, chance de desistir. Eu sempre falo, é diário. Hoje eu tinha uma decisão. Fico na cama ou vou treinar 5 da manhã sozinha no escuro? Levantei. 5 da manhã eu fui. 6:06 eu já estava em casa. E fiz um baita treino, que antigamente para mim era impossível, né? Então, você ter essa certeza, esse merecimento, eu mereço, isso te dá uma paz. Essa segurança de si, né? Dá uma paz, que aí você não precisa provar nada pra ninguém, né? Sempre que eu corro na esteira, eu penso em você, porque eu consigo correr 15 minutos e falo, eu vou enlouquecer. Eu penso, cara, a Val fez um ciclo inteiro olhando pra parede, Eu sempre penso em você, eu falo, gente... E passou, e hoje os desafios são outros, né? Então, assim, é muito interessante ver... Eu gosto muito de ver mulheres... A gente acabou de falar com a doutora Ana Paula, estamos falando com a doutora Raquel agora. e é muito bom ver mulheres em um espaço muito masculino. Muito masculino. Tem pouquíssimas. Eu ia falar assim que você se comunica muito bem, tem uma didática muito boa. E você foi uma das primeiras mulheres, né? No YouTube, falar de corrida. Não tinha. Hoje tem pouco e a Raquel foi uma das primeiras. Se não foi a primeira, eu acho. E assim, o jeito de falar, o jeito que a Raquel fala, as pessoas entendem. Como talvez toda a sua simplicidade lá de trás te trouxe bagagem para entender que nem todo mundo entende o que você... A gente não pode esperar que todo mundo sabe tudo. A gente tem que começar do básico. E as pessoas esquecem Quem foi falar disso, de fascite plantar pela primeira vez, né? Verdade. Mas você sabe essa história de eu ser a primeira mulher no YouTube? Você estava nesse dia. Você olhou pra mim e você sacou que eu fiquei triste. A Val não tava os homens do YouTube e a gente tava num evento. E aí um dos homens do YouTube falou, vamos tirar uma foto de todo mundo. Raquel, bate a foto. Foi na Olímpicos. Porque não te enxergava como parte, assim, né? Era um clube... Hoje ainda menos, é, viu? Né? Não. Mas você, ainda é. Mas ainda você mudou muito esse jogo. Ainda é. E, assim, eu consigo enxergar as mudanças todas, mas ainda é muito masculino. Embora a gente tenha maioria de mulheres em meia maratona, você tem bastante mulheres subindo até distâncias, ainda é um mundo bem masculino.
participei daquela corrida lá no Rio não, da Olímpicos, que foi em Milagres. Eu ganhei a prova. Fui eu, Cipó e o... Daniel, não. Não, foi o... Ai, qual é o nome dele? Giovanni. Giovanni. Ele tava junto, tava eu, Cipó, o Giovanni, os campeões. A Globo mostrou os 2 homens. Acabou a corrida ali. Aí, um monte de gente mandando mensagem pra mim depois. Mas você não tá nessa corrida? Você não ganhou essa corrida? Eu falei, ganhei, gente. Mas a Globo não mostrou, porque ainda... E aí, depois fui falar com a Bárbara, que era repórter, que tava fazendo. E ela falou, Val, desculpa, eu tava, tal, mas eu não fiz a edição. E quem faz são homens, eles não enxergam. Ela falou, se eu não falo, se eu não tô presente, se eu não... Falei, gente, olha, viu, a corrida é masculino e feminino. A mulher chega depois, mas assim, tem corrida de mulher, a mulher também ganha. E assim, quando vai mudar? Em algum momento. Eu acho que ele tá mudando a passo de formiguinha, né? Você vê, por exemplo, no futebol, que é o principal esporte do planeta. Não se falava de futebol feminino. Agora os times têm times femininos que têm patrocinadores, salários competitivos. Copa do Mundo feminina, a Adidas lança uma bola própria para o campeonato feminino. As camisetas não é aquela camiseta largona dos homens, é uma camiseta exclusiva, Sim. sabe? Então, a gente já está vendo isso no principal esporte do planeta. Isso vai acabar passando para os outros esportes, imagino eu, né? E assim, o que é importante entender é que nem as pessoas pensam assim, mas mulher não compra alguma coisa de futebol. Não, gente, o mundo tá mudando. A minha filha faz futebol. A turma delas, meninas, tem... O futebol é um esporte como qualquer outro esporte. Elas não enxergam como diferença. Então, assim, o mundo tá mudando, assim como mudou muito para as nossas avós, que mudou muito para as nossas mães, que mudou para nós. Imagina da sua avó para você. A minha avó é bonitinha, porque ela vê os maridos das netas sendo maridos dos anos... Participando, tocando fralda, lavando louça, enfim. Tem que fazer. Ela olha e fala, vocês arranjaram uns homens tão bons. Não, ele tá fazendo só a obrigação dele. Só o que ele tem que fazer. Só a obrigação, não tá fazendo nada mais que isso. Sim, assim. você entende? Então, assim, é uma mudança. Eu acho que falta igualdade para os homens. Todo mundo tem que lavar louça. Todo mundo tem que lavar louça. Mas a gente vive numa bolha, né? Sim. Tem igualdade na nossa bolha. A gente sai um pouquinho da bolha, a coisa ainda é bem ruim. Sim. Não, mas existem famílias que ainda é igual da sua avó, né? Total. Não, Existem. meu vizinho... Não, existem famílias igual à sua avó e existem famílias totalmente diferentes. Pai, mãe. Então, assim, o mundo mudou. Mudou muito e a gente tem que entender que ele mudou. E, principalmente, quando eu falo de mudança, é entender que é possível ganhar com isso, empreender com isso. Porque o futebol... se você tiver mulheres também no futebol, vendo mais, certo? Sim, corrida, a mesma coisa. Foi o que passou na minha cabeça quando entrei para trabalhar no tênis. Eu falei, não tem mulher falando de tênis de corrida no YouTube, não, que eu conheça. Tinham canais, mas não eram constantes, né? Não tinha aquela constância. Quando eu entrei, eu falei, vamos fazer isso e simplesmente porque eu queria ganhar dinheiro na época, né? E depois que eu vi, que eu falei, caramba, a gente foi abrindo um canal de outras mulheres vindo também. A gente tá capinando essa internet, Val. Não, e assim, ainda é começo, importante se for dizer, pensar, né? Eu gosto muito de performance, mas eu não diminuo quem não gosta, tá? Não tem isso de, eu sou... Não. Todo mundo tem começo. Em algum momento você vai se achar, ou talvez você não se ache, e tá tudo bem. Cada um na sua. Agora, é muito bacana você estimular mulheres que não tinham a menor noção que ela podia ser boa, que ninguém falava que ela podia... Boa no sentido de melhorar a performance, tá? E aí você fala sobre isso e ela começa, tô melhorando. Ano a ano, sabe? Isso é fantástico. A autoestima, isso melhora. A autoestima melhora, né? Então, é muito bacana. Eu gosto. Tem um estudo científico que eu não aguento. Fala mais aí. Tem um estudo científico que mostra gosta. Que a corrida melhora a autoestima de mulheres depois que são mães. Falamos isso no episódio passado. Fantástico, gente, concordo. É isso, você tá lá, você vira uma fabriquinha de leite, né? E de repente você sai pra fazer uma coisa só pra você. Nossa, é isso. Maravilhoso. Que bom que sem viram. cuidar de ninguém. E é científico, realmente melhora a autoestima, melhora a autoestima no trabalho. Sabe o que eu acho? Eu acho que você passa a ter histórias suas. Porque até então, parece que você é criada... Pelo menos essa nossa geração, não as nossas avós, mas a nossa geração, assim, né?
80 para frente, a gente foi criada assim para estudar, a gente foi criada para trabalhar fora, a maioria, né? Ter filhos, tal, mas assim, acabou a tua história também, né? E aí, de repente, vem a corrida ou o esporte que te traz novas histórias, te traz medalha. E aquilo, porque medalha é muito significativo pra gente, é um prêmio, né? Então, você torna-se herói da tua história. Isso é muito poderoso, não é? Sim. Você olhar e falar assim, caramba, foi esforço meu, né? E eu não é o filho, ninguém está envolvido nisso. Não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o trabalho. Sou eu, a minha história ali, né? Mas, de novo, a gente volta para a bolha. E até eu conversei com uma marca sobre isso. E vou já jogar a ideia de business para vocês também. Fora da nossa bolha, a gente tem uma certa rede de apoio e consegue, às vezes, treinar num parque. Mas mulheres com baixa condição financeira, eu fiz uma pesquisa uma vez, eu falei, gente, qual a dificuldade de vocês, mulheres, se manterem na corrida? Segurança. Segurança. Fala, não tenho dúvida. Eu só posso ir treinar à noite, ou muito cedo, e tá escuro. Sim, hoje 5 da manhã. Eu rezo, tiro aliança, vou sem celular. E tripla jornada de trabalho. Sim. Fala, olha, não tenho ajuda do meu companheiro para lavar a louça. E aí Estamos eu tenho que chegar Porque essa história do homem lavar a louça e trocar fralda ainda é uma coisa que da nossa bolha. A mulher trabalha, daí chega em casa e trabalha, aí só consegue treinar 9 da noite, fala, eu vou na periferia. Não, e sabe o que me irrita? Quando as pessoas falam assim, mas qual é a sua desculpa? No sentido de assim, né? A pessoa, mas você, em algum momento, você tem que encontrar um espaço, porque você tem que cuidar de você. E, gente, você tá falando da tua realidade. Na tua realidade, você tem empregada doméstica, que você tem a mãe que ajuda, que você... E tudo bem, não estou te criticando, mas quando você abre a tua cabeça e entende, tem gente que não tem isso. Tem 3, 4, 5 filhos, como é que ela vai fazer? Aí você fala, opa... Que bom que você tocou nesse assunto. Né? Um influenciador muito grande essa semana postou assim, já acordei, já treinei, já fiz conteúdo, já não sei o que, são 8 da manhã, você tem tempo sim, é só priorizar. Eu, não. Você é muito grande pra falar uma asneira dessa e fazer as pessoas se sentirem mal desse jeito. Sim. Tem gente que não tem tempo, sim. Que a pessoa acorda às 4 para pegar 3 ônibus para ir pro trabalho. Sim. E chega em casa às 10 e tem que fazer a janta dos filhos. Gente, tem gente e tem boleto para pagar e de repente tá desempregado. É uma pressão horrorosa. Horrorosa. Isso. Eu sempre falo, às vezes quando eu vou entrar no meu mundo de pressão, de performance, eu sempre falo assim, gente, o que eu vou falar agora não é para quem acabou de ter neném. Não é para quem tá com depressão, não é para cuidador, você tá cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, não é para você que eu vou falar isso agora. Não é para você que perdeu seu emprego. Não tô falando com você, tá? Não é agora com você. Agora nós vamos falar sobre pressão, porque é uma pressão tão absurda que a pessoa não aguenta. Ela se sente... eu acho que quem tem voz na rede social tem que ter responsabilidade sobre o que tá falando. Sim. Não pode pegar e enfiar todo mundo na mesma bolha e fazer uma pessoa se sentir mal desse jeito. Com a sua desculpa, né? Desculpa, eu tenho que comprar comida dos meus filhos, né? Tipo... Eu mesma, hoje eu saí pra correr. E aí eu sempre recebo mensagem assim, eu tenho medo. Eu falo assim, olha, eu também tenho, mas eu rezo e vou. Se pra você isso não funciona... Tudo bem, eu entendo também. Aí procura uma alternativa, vai para esteira, ou tenta achar alguma saída, mas exigir que todo mundo, não, isso não. Eu acho muito... Eu acho que tem os dois lados, né? Tem aquele influenciador que fala assim, não, fica assim do jeito que você tá tudo bem. Mas aí você vai ver a pessoa não tá fazendo nada, né? Tá lá sentada no sofá, não tá esperando que venha um milagre para ela conseguir um trabalho, ou... tá precisando melhorar a saúde e tal. E tem esse outro que você comentou, né? Que o cara acha que, tipo, todo mundo tem que ser super-herói, né? Quando eu tava na faculdade, na USP, eu morava muito longe. Minha mãe morava na periferia. Eu demorava 2 horas pra ir pra USP, 2 horas pra voltar. Eu pegava 3 busão, 2 metrô. Porque não tinha. Hoje tem um metrô ali do lado da USP. Não tinha, porque eu sou velha. Então, não tinha aquele metrô ali. Eu sou experiente. É experiente, não é velha. E aí, eu demorava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Eu tinha aula todo dia, das 8 da manhã às 6 da tarde. Era o dia inteiro? Era o dia inteiro, todos os dias. Era muito diferente do que pra alguém que morava ali em Pinheiros e ia de carro, sabe? Muito diferente. Então, eu concordo com você, Edu. A gente tem que incentivar, mas sem fazer as pessoas se sentirem mal. Sim. Porque quando você impõe alguma coisa... Você pode incentivar é diferente de impor, sabe? Quando você vira a pessoa e fala assim, você tem tempo, sim. Nossa, o que eu tô fazendo de errado?
Como é que eu não tenho o seu shape maravilhoso? O que eu tô fazendo de errado, né? Outra coisa é incentivar e falar, é isso. Dá seu jeito, né? Tenta alguma coisa. Vamos tentar alternativas. Se não for agora, daqui mais pra frente, vai pensando. Eu acho que sempre criar essa chance. E como que você fazia? Você falou que estudava o dia inteiro. Como você fazia na faculdade, assim, para manter os seus estudos? Porque não é só, embora ela seja gratuita, você tem todo se manter, livro, etc. O que você Minha fazia? Mãe se Sua virava, mãe te ajudava? E eu tinha, desde o segundo ano, fazia iniciação científica, eu tinha uma bolsa da FAPESP. Legal. Eu fiz mestrado com bolsa também. Muito FAPESP bom. é um programa do governo. E aí eu tinha isso para me ajudar. Mas a minha mãe, coitada, depois que eu descobri que minha mãe não me contou, ela super se endividou na minha faculdade. Nossa. Porque tinha o custo de comer, de livro. E aí, transporte. Como ela via que era muito desgastante para mim, 4 horas por dia no transporte público, fazendo uma faculdade integral, ela comprou um Celtinha para mim no segundo ano. E eu descobri depois que ela não tinha o menor dinheiro para fazer aquilo. Nossa. Ela se virou. E hoje, a minha mãe, eu brinco, gente, é brincadeira. Eu falo que ela é minha babá escrava. Porque ela cuida dos meus filhos e eu cuido dela. Sim. Minha mãe é aposentada, ela não trabalha, ela ganha uma aposentadoria do INSS Loft, né? E aí, eu acho que ela sabia que um dia eu ia chegar lá e cuidar dela, assim, né? Daí ela cuida dos meus filhos, que não tem preço pra mim. Mas, tadinha, ela não tem muito direito trabalhista, não. E sem ela, eu não conseguiria correr. Sim. Não consigo. Assim, na minha realidade, sabe? Eu preciso dela para conseguir correr e trabalhar. E aí, eu tenho essa rede de apoio. Sim, importantíssimo ter uma rede de apoio, né? Ô, Raquel, fazendo curso, palestra, vídeo no YouTube, Instagram... Você acabou se descobrindo uma pessoa que se comunica bem ou, tipo, você nem sabia Sempre foi. Também veio daí? Desde pequena. Não, eu me descobri comunicando bem. Eu percebi que eu conseguia explicar coisas difíceis numa linguagem fácil. E eu nunca tive vergonha de falar. Então, assim, sempre apresentação da escola, eu nunca me senti mal num palco. Meio metida. Mas eu não sabia dessa habilidade. Aí eu fui descobrindo e fui aprimorando. Não é assim, eu fui estudar oratória. Ah, isso que eu ia falar, você estudou. Tá. Eu já tenho facilidade, mas a gente sempre pode melhorar. Então, eu li algumas coisas sobre uma apresentação, li algumas coisas sobre oratória. Ainda tenho muita coisa para melhorar. Por exemplo, falam que a minha voz é muito aguda, ela teria que variar um pouco mais, mas eu não consigo. Nossa! Mas eu estudo. E eu falo isso, quem trabalha ensinando tem que se comunicar bem, não tem escolha. Sim. Então, não vai escrever um livro. Porque tem muitos profissionais incríveis no Instagram que postam um conteúdo maravilhoso, mas a oratória é muito ruim. Eu falo, bicho, vai estudar. Sim. Se você não nasceu com essa habilidade, vai estudar, porque você tem que comunicar isso pro mundo, sabe? Sim. E aí, às vezes, um comunicador muito bom com um conteúdo ruim estoura. Mas eu estudo sim. E treino, fico ouvindo, eu vou ouvir esse podcast e aí eu vou anotar tudo. Você gosta de se ouvir, de se ver? Eu não curto muito. Eu gosto para me corrigir. Eu falava muito, se você for ver os primeiros vídeos do Corrida no Ar, é outra pessoa. Eu dizia muito então. Todas as frases eu conectava com então. E era irritante, me irritava assistindo. Aí eu assistindo, eu conseguia corrigir. Então eu vou assistir esse podcast, vou ver alguma coisa que me irritou, e no próximo vou melhorar. É assim, cara. A cada vez que eu me apresento em algum lugar, eu melhoro alguma coisa. Por isso que eu regravo meus cursos. Porque eu olho o curso que eu gravei com os meninos aqui, que eu tava grávida, eu olho pra ele e falo... O que eu posso melhorar? Eu falo muito melhor hoje. Aquele curso, ele tá muito sério. Hoje eu boto umas piadinhas. Uma coisa que eu queria muito fazer é um curso de stand-up, gente. Porque eu não sei fazer piada. E tem que ter um pouquinho de humor. Ainda mais o brasileiro adora. Assim, tem humor. Eu sou sem graça. Assim, eu sou espontânea, mas eu não sei botar uma piadinha. Aí eu fui numa palestra do Georjota. Sim. Eu falei, esse cara, isso foi ensaiado, isso aí é um sketch praticamente. E foi tão legal. Eu falei, eu queria tanto conseguir fazer. Então é uma coisa que eu já viu o Murilo Gun? Ai, maravilhoso. Né? Não me acomodo, não é isso. É isso, você corre bem, mas se você se acomodar, já era. Você sempre tá treinando. Eu falo bem, mas eu sempre tô treinando. Eu olho postagens minhas de um ano, falo, nossa, tá ruim. Mas que horas que você consegue fazer isso, visto que existe atendimento, 2 crianças pequenas, marido... vida corrida social, e natação. Corrida e agora natação, futura nadadora. Você sabia nadar? Eu aprendi a nadar
com 14 anos. Eu tenho uma cicatriz enorme na perna. Se vocês forem lá no Instagram, eu tenho uma cicatrizona na perna. Eu fiz uma cirurgia quando tinha 14 anos. E eu tive que ficar 3 meses sem pôr pé no chão. Era um tumor ósseo benigno, mas foi uma cirurgia grande. E aí, nessa época, o iluminado do médico não me mandou pra fisioterapia. Eu precisava ter feito, nunca fiz. Ele falou, vai nadar. E aí, com 14 anos, eu fiz 6 meses de natação. Foi isso. Nossa. E aí, agora eu voltei por fogo no nariz. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria me desafiar. E eu nado muito mal. Então, é legal, porque é um desafio pra mim. É um novo... O seu cérebro, através da neuroplasticidade... Tá, fiz curso aí de neurociência, mas assim, tudo do Google. E aí você aprendeu a fazer, tá aprendendo a estimular partes que ele não tava... E não tem pressão, porque querendo ou não, isso é legal. Você corre, eu tenho que postar aí o pace, vão me perguntar qual foi, se foi RP, por que não sei o quê. Natação, eu sou tão ruim... Que ninguém te questiona. Que ótimo, eu também. E você começar a fazer postagem de natação... Não, isso é verdade, não mas posta. as pessoas estão me... Mas Raquel, você nunca fez uma maratona aquática, né? Raquel, eu postava de vez em quando, e assim, coisas assim, eu nada a ver. De você postando natação. Sim, natação. Aí o pessoal começou, não, porque você tem que fazer tal prova, porque você tem que nadar não sei o quê. Aí eu colocava um videozinho nadando, chovia comentário da minha mecânica da natação. E eu falava assim, gente, vocês não estão entendendo. O meu caso na natação... Bom, fala aí. Eu sou uma tartaruguinha, eu sou assim, eu tô lá pra brincar, eu não tô lá pra competir. A cada 1 ano eu posto eu nadando, né? Daí eu acho o máximo que os Ironmans, eles escrevem Edu, Ironman 2024, não sei o quê. Eu falei, vocês estão loucos, né? É o seu primeiro esporte, eu né? nunca vou esquecer o dia que a Ademir virou pra você e falou, Edu, você sabe que você nada melhor do que você corre. Pô, Ademir! Vindo do meu treinador, né? Foi uma paulada. Foi. Mas eu já escrevo que eu tô aprendendo, então ninguém cria expectativa, porque eu sou tipo uma meba. O Ademir fala que eu sou uma meba na água, assim. Aí, sou eu, então a gente dá mãozinha. Então não tem pressão, porque eu tô realmente eu tô preocupada com o meu cabelo. Eu tô preocupada em não estragar o meu cabelo. Mas tem uns produtinhos depois de Tem, é que assim, eu ficava muito preocupada com isso. Mas eu entendo. Falar, que louca, mas né? Não, claro que não. Você pagou essas luzes maravilosas, você vai virar amarelo salsicha? Não dá. Tem que estar aqui na juba. Então, eu tô nadando por diversão e tá gostoso. Mas que horas eu faço, né? Então, é todo um esquema. É que parece que eu faço realmente muita coisa, mas eu consigo me organizar. Eu atendo pouco na clínica, eu não atendo o dia inteiro. Sabe a agenda lotada? Sim. Nunca fiz isso, mesmo quando não era tão conhecida, por uma questão de ideia de business, de assim, eu quero que eu entregue um valor muito alto para o paciente, assim, de, puxa, ele vai sair daqui com o problema dele resolvido e o valor da consulta vai ser condizente. Então, eu nunca quis encher a agenda, eu quis ter pouca gente, entregar um produto muito legal e cobrar mais por isso. Sim. Então, eu atendo, hoje, eu fui diminuindo cada vez mais o meu número, né? Eu acho que eu atendo por semana agora 10 pessoas. Nossa. Mas é 1h30 cada um, né? É uma consulta grande. Então, assim, eu atendia 3 pessoas por dia ano passado. 1h30 cada um. Que horas eu faço o resto das coisas? Então... eu enlouqueci. Aí, esse ano, eu atendo 2 pessoas por dia, 1h30 cada um. E a minha equipe fica... legal. Roda a clínica. Então eu consigo algum tempo. E eu tenho facilidade de fazer conteúdo. Eu consigo... Ontem eu fiz, antes de sair... Você tá postando muito, né? Teve uma virada, assim, no teu Instagram, né? Mas foi longo. Porque hoje tem umas pessoas novas que em 6 meses fazem o que a gente demorou anos pra fazer, né? É muito rápido, né? Foi aos poucos. Foi um crescimento bem aos pouquinhos, eu acho. Eu comecei a postar há 6 anos, né? E eu sou a chata, assim, de não entrar muito nas trends, porque eu tenho que manter uma credibilidade como profissional, sabe? É isso que a gente tava falando hoje de manhã. Eu só procuro trend. Mentira. Não, a gente tá falando sobre isso de manhã. Existem vários tipos de perfis e tá tudo bem, mas eu acho que pra você, querendo ou não, e eu acho que fica muito assim, né, Raquel? A gente sabe que o sexo e o corpo vende muito, né? Então, quanto mais você expor, parece que até a rede social quer te puxar para isso, para que
tenha para você falar assim, não, mas se você fizer isso, você vai ter mais exposição e vai ter mais likes e vai ter mais curtidas e eu vou te jogar para mais pessoas. E aí, quando você não coloca isso e coloca o cérebro, parece que ele fica meio assim... É mais devagar. É mais devagar. E tudo bem. Não, e tudo bem, mas eu acho isso é um tremendo de um poder, porque é você ir contra aquilo que a maioria quer, que você se sexualize o tempo todo. E talvez eu não seja só isso, né? Só um rostinho bonito. E eu me escondo de propósito. Porque imagina, chega um corredor na clínica, às vezes ele tem uma pubalgia. Eu tenho que pôr a mão no pubis dele. Eu não quero que ele tenha no celular dele um post meu de biquíni sal. Eu tô batendo, Sim. desculpa, Rê, te amo. Ele vai me xingar. Não, tá pouca coisa, tá pouca. Eu não quero, né, por uma questão de proteção mesmo, assim. E também porque, sei lá, não gosto. Sim. E agora eu tô postando no TikTok também, porque a gente vai virar tudo tia do Instagram. Sigam a Raquel no Siga TikTok. Raquel no TikTok, por favor. Eu não que é o teu consigo, TikTok? Raquel. Raquel Castanharo. Eu não te consigo. sigo, Eu posto no do tênis certo. Eu tenho facilidade de produzir Eu não conteúdo. consigo. Isso é uma verdade, assim. Eu consigo fazer um conteúdo bom muito rápido. Então, por exemplo, vindo pra cá, vai ser um TikTok. Enquanto eu me arrumava, eu fui gravando e falando qual o melhor tipo de tênis pra pessoa, já que eu vim no tênis certo. Olha lá. E eu aproveitei o tempo, aí eu vou chegar, sei lá... Eu ia me arrumar de qualquer jeito, eu gastei o mesmo tempo. Que eu vou demorar uns 15 minutos editando, acabou, entendeu? Então... Não, e é legal que fica dentro da sua rotina, assim, Não, né? então você não busca tanto a perfeição e sim o conteúdo. eu nem consigo, nem que eu quisesse. Boa. Assim, Ô, Raquel, nem que eu quisesse. hoje na tua clínica, a maioria é corredor, né? 98%. Mas aparece um ombro lá de vez em quando. Mas a maioria é... A gente atende qualquer coisa de ortopedia. Sim. Mas a grande maioria é corredor. A sua especialidade é o quê? Dentro da... Da fisioterapia, eu fiz mestrado em biomecânica da corrida. Eu não fiz uma especialização... Tipo, joelho, não? Não tem isso na Não tem. fisioterapia, não tem. Mas qual que é a dor comum, assim, que aparece lá de corredor? A mais comum é a canelite. Ah, então é tipo corredor iniciante que... Nada. Não? Às Eu ia vezes- falar isso. Canelite pode dar até em corredor mais... Ou sim, alguém num ciclo para maratona que não tá dormindo direito pode ter uma canelite. Uma mulher entrando naquela... Meu Deus, me fugiu o nome. Síndrome da mulher atleta, que hoje é Sim, RED. quase que né? não menopausa, é... Síndrome parando da de mulher menstruar. atleta. O que é super comum em várias mulheres que correm forte, ela pode ter uma fratura por estresse, por exemplo. Então, não é só corredor iniciante. A canelite é o principal? Ó, cientificamente, top 3. Top 3. Fascite, canelite, tendinite no tendão de Aquiles. E, se a gente, dependendo do estudo, vamos pôr um top 4. Dor na frente do joelho. Síndrome femoropatelar. Mas ó, agora eu tô fora do top 4. Ai, que bom! O Aquiles já não é mais um problema. Não sei se bom. sabe, que a dor ficou menor e daí tá doendo outra coisa. O que você tá doendo agora? Como é que chama? Onde é? A ponta No do joelho Do lado de fora? medial. Ah, medial, pata de ganso. Ou menisco. Não, menisco medial. Depois você Menisco mostra, medial. faz Menisco uma... medial. Faz a consulta aqui rapidinho. Ô, Raquel, mas existe corredor que não sente dor? Existe. É o alecrim, os alecrim dourado. Quem é? Onde eles vivem? Onde Tipo eles Shogi tem comem? dor? Ah, tem. Com certeza. Não tá. Tem. Nossa, Tem. para. Ele só sorri, faz poker face e segue. Ele aprendeu a lidar e suportar. Já aguentou. eu atendo alguns corredores que chegam assim, olha, Raquel, eu corro há 15 anos, eu já fiz 8 maratonas, eu vim aqui mesmo só pra conhecer minha pisada, olha que eu me machuquei, não vamos mexer em nada, Não vão mexer nada, não tá mexer em certo. nada, toca o barco. Aham. São raros, mas existem. Normalmente, essas pessoas, isso não é científico, é só uma percepção minha, elas são mais cool com a corrida. Porque, pra mim, o segredo pra alguém não se machucar, ela aprender a ouvir o corpo, a ouvir e agir. Porque a gente ouve e fala, ai, meu tendão tá doendo, putz, mas eu tenho aquela prova pra fazer, dane-se, vou seguir o treino aqui. A gente não age quando é preciso. Essas pessoas que não se machucam, elas não têm pressão. Foi um senhor que já tinha feito 10 maratonas, nunca se machucou e falou, eu tô inscrito pra Berlim, mas eu tô sentindo o joelho, eu vou lá só ver meus amigos. Eles não têm essa pressão que a gente tem e entendem que tudo bem perder essa prova. Ano que vem tem outra. Então, se manter cool, eu acho que é um dos segredos. É o que eles comem, essas pessoas que não se machucam. Tá. Eu iria acrescentar o fato de, você falou de escutar o corpo, eu escuto muito o meu corpo. Quase que diariamente eu faço quase uma análise mesmo. E aí, como é que você tá? Hoje você tá bem? O que te...
o que você comeu, o que te irritou, o que tá legal para você. Você conseguiu respirar, sabe? E eu tive um ataque de pânico sexta-feira, de muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, coisas para fazer no final de semana, muita coisa acontecendo. E eu falei para Edu, Edu, tive um ataque de pânico. Aí eu parei, comprei uns remédios para acalmar, homeopatia, né? Então, assim, maracujina, essas coisas assim, mas, né? Parei, respirei e fui melhorando isso. Então, é diário. Eu acho que todos os dias você tem que se analisar e ver, porque às vezes não tem nada a ver com o treino. É estresse do trabalho. E se você não diminuir isso, vai influenciar na tua corrida. Aí eu não consegui correr. Fiz a minha corrida de domingo, que era o meu trabalho. Aí, falei com o meu treinador, ele falou assim, ó... Falei, eu tô muito cansada. Aqui, a cabeça, não é só o corpo. O corpo tá cansado, lógico. Mas eu tô mentalmente cansada. Aí ele falou, não corre amanhã. Faz só um pedalzinho leve. E aí, hoje eu já corri. Então, assim, quando você faz diariamente, parece que essa análise de escutar e se entender, eu acho que a coisa flui melhor. Sem só seguir a planilha. Tem... sei lá, tiros hoje, mas se a cabeça não está conectada com isso, que tal se você ajustar? Eu percebi que comigo isso funciona. Sim, não, mas é exatamente isso. E entender que o mesmo corpo que corre é o corpo que trabalha, que tem o estresse, que tem o relatório para entregar, que cuida dos filhos à noite. O corredor tende a desconectar uma coisa da outra. Eu estou estressado no trabalho, mas isso não interfere no treino. Opa, se interfere. Privação de sono e períodos de estresse prolongados aumentam o risco de lesão. Então, um tendão de Aquiles, vamos lá. Você está super acostumado, eu rodo todo sábado 12 km. O seu tendão dá conta lindamente. Se você está com estresse no trabalho, se você está uma semana estressado, os mesmos 12 km vão gerar dor no tendão. Você vai falar, o que aconteceu? Vou trocar de tênis. Não sei o quê. Não, é só porque você está estressado no trabalho. Estresse prolongado diminui o nosso limiar de dor. Então, antes, o que para um tendão era só, é sobrecarga, tá tudo certo. A mesma sobrecarga vira dor. Porque a dor é uma interpretação, a dor depende de muitas coisas dentro do cérebro. E a gente tende a não enxergar essa segunda parte. Uma mãe que passa, a filha ficou com febre a noite inteira, não dormiu e tem um baita treino de tiro fodástico no outro dia, cara, não é o dia de fazer aquele treino. Por mais que você fisicamente esteja, já acordei, já levantei, vambora... A privação de sono e a preocupação deixam o corpo mais frágil. Então, tudo é uma coisa só. É o que você falou, né, Val? E é muito interessante como as pessoas não têm essa noção, a maioria não tem essa noção, e questionam, assim, como se você tivesse que fazer a mesma coisa que todo mundo faz, e no mesmo tempo, tipo, comecei a correr agora, quanto tempo eu posso fazer uma maratona? Sei lá, né? Depende. Eu fico assim, eu falo, mas... Como assim, né? E você falou que 6 meses é um bom tempo para um treino de uma maratona. Eu falei, não, calma, pera, né? 6 meses eu consigo dar conta. Ou 3, ou 1, depende. Depende do ciclo que eu tô, depende do momento que eu tô, né? Eu falei ciclo, até o ciclo menstrual interfere muito. Muito! Eu na TPM, eu rendo metade. É absurdo. Sabe aqueles... A perna pesa. Sabe aqueles guarda-chuva, não? Paraquedas, assim? Parece que alguém botou um paraquedas em você. Você tem que arrastar aquela birosca. Imagina se cair no dia da prova, hein? É um inferno. É um inferno. Raquel, você fala muito com corredores que se machucaram e que estão voltando, né? Eu percebo que você tem muita sensibilidade, porque eu tenho profissionais até que são meio grosseiros, assim, né? Ou que tiram o esporte. Como que funciona? A pessoa se machucou, tá machucada, ela foi diagnosticada, tá com uma lesão e ela precisa tratar. Como que ela trabalha isso? Tá. Eu chamo hoje a minha avaliação de além da biomecânica. Antes eu fazia uma avaliação biomecânica e com o tempo eu fui aprendendo que só biomecânica não adianta. A lesão, ela é um quebra-cabeça cheio de pecinhas. Tem o trabalho, o estresse no trabalho, tem a biomecânica, família, tem a mecânica, tem comportamento. Então, medo e ansiedade aumentam a dor, tem força muscular, tem esquema de treino, quando essa pessoa descansa, porque às vezes ela tá sem day off há 3 meses e aí não entende por que teve uma fratura por estresse. Então, eu junto esse quebra-cabeça, monto, falo, pra você, o mais relevante, então, é sua biomecânica, no seu caso. Pro Edu,
A biomecânica pode estar perfeita, pode ser que ele está muito estressado com o canal, que não bateu um zilhão de visualizações assim. Sou eu mesmo. Sou eu. Então, eu vejo qual peça é mais relevante para pessoas. São várias ao mesmo tempo, né? E cuido dessa peça. Sobre voltar a correr, eu entendo que a maioria das pessoas usa a corrida como uma válvula de escape para estresse, para... Enfim, né? Não é só corrida. Não é só corrida. É saúde mental. Sempre que possível, a gente não tira a pessoa da corrida. Só uma coisa obriga para de correr, que é fratura. É a única. De resto, a gente consegue dar um jeito. Nem que seja assim, ó, você vai correr 1 minuto, andar 1 minuto por meia hora, só para ter um ventinho no rosto, sabe? Para manter a saúde mental daquela pessoa. Eu acho que a nossa diferença é entender que a corrida é mais do que um esporte. A corrida é a autoestima daquela pessoa, é a sanidade dela para se manter no trabalho. E não dá para chegar, então para de correr, vai nadar. Não é assim que funciona. Então, a gente vai cuidando, e aí o cuidado depende do que a pessoa tem. Para você, ia ser, por exemplo, um treino de absorção de impacto, a gente consegue te mostrar numa tela seu impacto em tempo real e vai fazendo. No seu caso, especificamente, ia ser fortalecimento do pé, que você tem muita fascite. No caso do Edu, questões comportamentais, a gente usa uma coisa que chama terapia de exposição, que é a gente vai expondo a pessoa gradativamente a carga, a pessoa e o tendão. Isso tende a amenizar pessoas que têm medo de se mexer, ansiedade. E a nossa diferença lá também é que a gente tudo é embasado em ciência. Tipo, foi testado e comprovado que funciona. Igual remédio. A gente viu na pandemia. O remédio, a vacina, sei lá o quê, tem que ter um teste de comprovação de eficácia. Senão, vira a festa do caqui. Na fisioterapia é a mesma coisa. As coisas são testadas e o que é eficaz a gente usa. O que não é eficaz a gente não usa, que é como deveria ser em todos os lugares. Mas isso ainda está engatinhando. Se engatinhou na pandemia, que as pessoas estavam morrendo, imagina na Tem fisioterapia. um monte de gente só pensando em um assunto só, né? Exatamente. Val, antes da gente ir pro ping-pong, eu vou fazer uma pergunta para gerar um Reels aqui. Vamos, 1 minuto. Peraí, pro cabelo. Prepara Vai, olha pro lá. Reels. É uma pergunta que me fizeram na semana passada e eu não soube responder. Mas eu olho pra onde? Olha Pra frente. pra Aqui, ó. sua Tá câmera. bom, pra minha câmera. Pra sua, então. Raquel, tênis com placa lesiona? Nossa. Não sabemos. Não existe um teste que mostre se o tênis com placa machuca mais ou se o tênis com placa diminui o risco de lesão. A gente não sabe. Toda vez que falam, só usar tênis com placa machuca, é especulação. Assim como especularam que remédio para piolho tratava a doença pandêmica. Então, a gente tem que tomar cuidado com as afirmações. O que eu acho, e aqui meu achismo não foi testado, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errada. Não machuca, machuca tanto quanto um tênis normal. O ponto é, a gente dá muito valor pro tênis, né? O tênis é o mais importante na lesão. E tem alguns casos que o tênis é relevante, sim. Mas, na maioria, a relevância do tênis é tão pequenininha, tem tanta coisa antes. Tem a biomecânica, tem a força, tem o treino, tem o psicológico, tem o trabalho, tem o estresse. O tênis é lá no último. Então, o tamanho da influência do tênis é pequeno. Embora a gente ame tênis, eu amo tênis, tem um monte de tênis. Para prevenção de lesão, o que a gente sabe cientificamente é que a influência é pequena. Então, eu acho que não machuca, que não protege, que dá na mesma. E nunca foi testado, qualquer afirmação é especulação. Eu vou dar a minha opinião, que também não vale nada. Aqui, ó. Pega tudo nisso. Eu acho que vai ser muito difícil ter um estudo, porque imagina, mas vai ser eu, Val, Raquel, Renato. Eu vou dar a minha também, tá? Esse exemplo é maravilhoso. Vamos todo mundo testar por quanto tempo, por quantos anos. Esse exemplo é maravilhoso, Edu. Né? Não, esse exemplo... Porque... Não, agora eu vou... Na boa, assim, né? Esse é um exemplo que as pessoas normalmente falam para justificar, não vai ter um estudo. Existe um modelo de estudo que faz isso e é fácil de fazer. Se chama ensaio controlado aleatorizado. No ensaio controlado aleatorizado, existe uma coisa mágica que se chama randomização. Randomização. Quando a gente randomiza, quer dizer, a gente sorteia um grupo grande, os grupos são iguais. Porque num grupo vai ter uma Valerie, no outro grupo vai ter uma Valerie. Uma mulher parecida com a Valerie. Num grupo vai ter o Edu, no outro grupo vai ter um cara parecido com o Edu. A randomização... estatisticamente gera grupos pura iguais. Estatística. Gera grupos iguais. E é fácil, a gente pega você, todo mundo sem lesão, tá? Vamos pegar 2.000 corredores sem lesão e randomizar. Randomizando 1.000 aqui, os grupos são iguais. E é lindo que quando você mede estatisticamente, eles realmente são iguais. Esse grupo aqui só vai usar tênis sem placa. Esse grupo aqui só vai usar tênis com placa. E vai todo mundo fazer o mesmo treino, a mesma alimentação por, 6 meses. 6 meses dá pra ver lesão. A gente vê a taxa de lesão.
ver se a gente consegue deixar os grupos iguais. E a única coisa que muda nos grupos é o tênis. Entendeu? Então, a gente consegue ver o efeito do tênis. É possível. Todo remédio é testado assim. É possível, mas eu acho que... Será que existe um interesse, assim, né? Da própria indústria, de querer colocar todas essas pessoas no mesmo treino, na mesma situação, por 6 meses. Eu acho que é difícil. Tem um grupo que faz isso. Tem um grupo da Holanda que faz bastante isso. Eu acho difícil, não impossível. Mas eu acho que, assim, os estudos são muito poucos ainda para a gente determinar. Por isso que eu acho que é sempre... Você é o seu cientista. Mas olha que né? interessante, a gente está conversando com o pessoal das marcas, né? Eles falam que alguns modelos de tênis são bem específicos para regiões, assim, tênis que tem aquela parte... Tênis para 5K... Não, nem isso. Tênis com mais estabilidade, com aquela parte firme no medial interno, né? Tem, sei lá, norte dos Estados Unidos gosta desse tipo de tênis. Eles vendem 500 mil pares de tênis lá. Aqui no Brasil não vende nem 10 mil, né? Por exemplo, países nórdicos, eles gostam de tênis com estabilidade. Então, é difícil, assim, porque o cara já está acostumado com esse tipo de tênis. Agora, que nem você falou assim, na Holanda faz. Será que só os holandesinhos vão testar? Ou vão pegar um queniano, um japonês, um americano? Porque mudou. Não, Agora, mas você impõe, né? Você fala assim, aqui no Brasil você não pode pagar, mas na gringa pode. Você fala, por 6 meses você vai usar esse tênis, amigão. Não, mas daí você fala assim, vai comer a mesma coisa. Um tá comendo panetone escondido, o outro Na verdade, não. Eu errei nessa parte. A randomização já garante que as pessoas sejam iguais, mesmo que elas façam coisas diferentes. Porque, na média, os 2 grupos vão ser iguais. Mesmo que aqui a Valerie corra mais do que eu, entendeu? Então, eu errei. As pessoas... A única coisa que vai diferir é o tênis. A randomização garante estatisticamente que os grupos são iguais. Então, se existir uma diferença nesses grupos... A culpa da diferença é o tênis, entendeu? Entendi. Sabe o que eu acho? Isso é uma, de novo, opinião, achismo. Sim. O que eu acho é que quando você pega um tênis com placa, você automaticamente Corre mais rápido. corre mais rápido porque você acha que aquele tênis vai te deixar mais rápido. Ele É não igual é o remédio. tênis, né? Não mas é o isso tênis, pode ser- talvez. Mas talvez- isso pode ser... Mas como é que a gente resolve isso num estudo? E assim, aí o que acontece assim, para as pessoas, tá? Do dia a dia. Evita o tênis com placa. Não que isso vai te... se te machuca. Se você está achando que machuca, porque muitas vezes a pessoa, ela corre mais rápido do que ela deveria correr naquele treino. O treino dela é leve. Ela vai e coloca um tênis com placa. E ela, a cabeça dela associa aquilo à velocidade. A cabeça dela como se dissesse... A gente corre mais rápido com Aí tênis ela vai com no placa, Ibirapuera. né? Aí ela vai correr no Ibirapuera. Aí que tem um monte treino de corredor. leve. Treino leve. E tem um monte de corredor rápido ali. E ela coloca o tênis da pessoa que tá correndo rápido. Ela fala, tem que correr rápido igual a ele. Então aí ela não percebe. Mas o que era para ser leve acaba sendo rápido. E aí ela fala, não, mas foi ótimo, eu mandei muito bem. Mas não era um treino rápido. Então, assim, evita. Deixa mesmo pro dia da prova, já que ele é tão caro, que ele é tão isso, tão aquilo. Deixa ele pro dia da prova ou treinos de velocidade. Que você realmente tá com aquela intenção, o dia da maldade. Que você tá com a intenção de fazer força, entendeu? Mas ok, eu acho que um dia vai sair um ensaio clínico sobre isso. Porque Eu acho. Com precisa. certeza. E olha que lindo que é a randomização. A gente consegue ver, no final de 6 meses, se o grupo com placa, na média, realmente correu mais rápido. Porque a gente realmente comprova, não, quando a gente tá com tênis de placa, a gente corre mais rápido. Porque é uma percepção que a gente tem. Sim. E eu acredito que essa percepção seja real. Mas tem uma frase que eu adoro, que é assim, o mundo visto a olho nu é uma fábrica de ilusões. Sim. Às vezes os corredores que a gente conhece correm mais rápido com tênis com placa. Posso falar, eu só corro com tênis com placa. Eu ganho, eu adoro, pode gastar. A minha bolha, tá, gente? Eu não compro tênis. Se eu tivesse que comprar, eu só ia usar na prova. Eu não compro tênis. Eu me recuso a comprar tênis, então eu tenho, se gastar, me dão outro. Você não acha que isso faz parte do seu trabalho? Faz. Ter tênis. Faz. E de repente, se você não tiver, não é importante você comprar? É verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. A Val vai me fazer comprar tênis. Verdade, Val, porque você eu está vejo certa. assim. Entra no nosso grupo do Telegram, tem cupom lá. Você acha que eu não tô? Não, sabe por quê? Você acha? As pessoas perguntam pra mim, você compra tênis? Eu falo, compro, faz parte do meu trabalho. Se você é dentista, você não compra coisas pro seu trabalho? Se você é padeiro, você não compra coisas pro seu trabalho? Não, assim, Eu por exemplo, compro. para você saber assim, qual que é o melhor pão de queijo da cidade? Você tem que comer o melhor, né? E comendo vários, né? Mas o que eu concordo com você, vou começar a pensar nisso. Mas eu compro, por exemplo, curso de análise de artigo científico, entendeu? Sim. Acho que eu compro outras coisas. Aí, sobre o artigo científico, a gente acha que a gente corre mais rápido com tênis com placa.
talvez os nossos amigos, a nossa bolha corra, não seja todo mundo. Então, eu ia dar meu exemplo. Eu só corro com tênis com placa. Eu corro igual, quando eu tô com placa ou sem. Eu corro do mesmo jeitinho. Entendeu? Então, será que a maioria é como você ou a maioria é como eu? A gente não sabe, a gente teria que testar, E eu vou entendeu? além. Será que... Sabe uma coisa que eu tava pensando hoje? Parece que quanto mais rápido você corre, mais o tênis te devolve. Mais rápido. Porque, outro dia eu vi um rapaz falando do Matt Speed Sky que ele só funciona... Olha, eu escrevi o comentário, escrevi assim, você pode mandar o artigo científico que diz isso, então, por favor? O rapaz assim, não, ele só funciona quando você está na velocidade... Me mandaram isso, eu não tinha visto. Não, isso aí é loucura. Quando você está na velocidade de 15,5 por hora. Aí uma menina me mandou, falou assim, Val, nem pra você funciona, porque quando eu tô no máximo, em provas longas, é no máximo 15, né? Que eu alcanço. E aí eu falei assim, não, eu fiquei pensando, eu falei assim, de repente ele tem razão, porque eu percebo que quanto mais rápido, mais ele te devolve. Mas você não tem o número, Não né? tem o número, isso é assim, percepção. Não, é mecânico. Quanto mais rápido você corre, mais força você faz para empurrar o chão. Sim. E o tênis age bem nesse momento. Na gangorra. né? Na gangorra. Então, quanto mais rápido, mais força você tem. E o tênis, ele só potencializa o que você tem, ele não cria nada. Ele não cria nada. Então, ele vai potencializar essa Quanto força. mais força você colocar. Então, de fato, ele vai potencializar mais força, porque você está gerando mais força mais rápido. Mas ele também vai potencializar a força de quem está rodando a 6. Sim. Só que vai potencializar uma força menor. É basicamente isso. Eu tive uma discussão muito grande com meu marido sobre aquela história de quicar, sabe? Meu marido é engenheiro. Não, ele pegou a lousa e a gente começou a fazer conta. Nossa, Sim. você imagina. No meio do jantar, para Sexta-noite. Pega a lousa. Que treta, hein, pessoal? Sexta-noite romântica. Porque assim, sabe Pega aquela um vinho. história de que... Nossa, vocês vão ter que cortar essa parte. Sabe aquela história de que o tênis afunda, ele devolve energia? Ah, E aí tem até aquele experimento da bolinha, Da que eu já bolinha. fiz. Só que quando tem uma bolinha, aquilo foi, sei lá, meio milésimo de segundo. A passada, quanto tempo a gente fica no chão? A gente fica perto de 50 milésimos de segundo. Então, quica, quando é muito rápido, com 50 milésimos de segundo, Ele passa. essa energia já foi embora, entendeu? A gente não faz quica, sentido. né? A gente faz não sentido. quica, a gente fica assim... E aí ele fez as contas pra ver o quanto de energia, ele falou assim, Jesus. cara, até tem... Mas é muito menor do que o que as marcas querem divulgar. Então, tem. Só que o nosso corpo faz isso muito melhor, assim. Que é o que eu falo. Gente, o tênis e o corpo, eles têm que ser um casalzinho. Não é, o tênis é o mais importante e esquece o corpo. Não. É um casal, né? Uma Você cuida combinação. do corpo e... Eu adoro tênis também. E pega um tênis que faz sentido pra você. Mas é um casalzinho. Só o tênis não consegue. Sim. Então, a gente não quica, porque a gente fica 50 milésimos de segundo e não meio milésimo de segundo. Sim, Aí eu fiquei faz assim, sentido. mas por que a marca fez essa propaganda? Ele, porque é uma propaganda. É verdade. Mas mesmo, entre no canal do Tênis Certo, deixa eu falar bem de tênis. Mas é legal eu falar essas coisas, porque eu faço publicidade para marcas, eu sou super chata. Nossa, eu sou super chata. Mas aí tem muita credibilidade. Sim. Porque se eu falo do bagulho, é porque Você curtiu. Vocês souberam a história do Nova Blast? O seu queridinho? Eu não gostava do Nova Blast 2. Eu achava ele muito instável e muito fofalhão. Eu não gostava. E tênis é pessoal, cara. Sim. Tênis é pessoal. E aí, a Iskis me chamou pra ir pro Chile e divulgar o lançamento do Nova Blast. Eu falei, não, eu não gosto do Nova Blast, eu não vou falar do Nova Blast. Eles falaram, não, melhorou, põe no ele tá pé. mais estável. Aí eu fui na Iskis, antes de ser lançado, corri com o tênis, falei, esse eu gostei. E aí eu fui falar, assim, sabe? Então, Eu já não gosto do 3. você não gosta do 3? Não, Por quê? não é que eu não gosto. Você eu gosta gosto do do 2? 2. Eu gosto Por do 2. quê? Justamente isso, eu acho... fofalhãozinho. Eu acho o 2, a química do 2... E olha que muito interessante, é isso que eu falo, qual é o melhor tênis? É o melhor tênis pra você? Exatamente. Não tem isso. Tem o melhor, o pior, eu gosto mais do 2. E, nossa, o mundo gosta do 3. E eu fico, caramba, porque... Mas também pode ser não dar chances... Porque pode ser que naquele dia você estava menstruada e aquele dia você não estava legal. E aí o tênis bateu naquele dia e falou, putz, você associa ao tênis, mas na real você não estava bem. É verdade. É sensação de conforto. Isso é individual, depende do dia. Olha como é complexo. E as pessoas querem o quê? Colocar em caixinhas. Não dá. Não dá. Não dá.
Né, Dudu? Vamos fazer para o- nosso ping-pong? Vamos para o nosso ping-pong? ping-pong. O nosso Vamos lá. quadro, você vai dar uma resposta direta. Ai, Não dá pra ficar em cima do muro. Ixi, Não a dá Raquel pra ficar em cima direta do- é um problema, hein? Não dá pra ficar em cima do muro. Não, mas não é. É pergunta ping-pong. objetiva. Tá bom. Né? Tô tensa. É ping-pong. lá. Por isso que a Ana Paula Simões saiu daqui Tava suada. Suada no bigode. Tava aqui, ó, suor interno. Vamos lá, então, prova ou corrida inesquecível? Bota pra correr que a Val ganhou de Milagres. É? E foi a minha prova mais lenta da vida. Eu não ia Você correr. tava muito Eu tava emocionada. muito mal. Eu tive uma crise de pânico uma semana antes. E aí eu comecei a tomar remédio naquela semana. Eu tava muito mal, eu tava em pânico, tava zoada. E eu acordei e falei assim, não tenho a menor condição de correr 21 quilômetros. Não tenho a menor condição mental de correr. Aí eu fui lá com o Ademir. Falei, Ademir, não consigo. Ele, cara, se você não for, é mais uma derrota pra você. Ele me botou na linha. Ele depois me botou. Ele falou, ó, vai ajudando as pessoas. No 16, se você não quiser mais, finge que torceu o pé, chama a ambulância. Vai conversando. E foi a melhor prova da minha vida. Eu entrei num Olha. flow de alegria, assim, de ter conseguido. E eu ajudei um monte de gente, tava muito calor. Foi muito Foi difícil. muito Um difícil. monte de gente quebrou no final e eu falava, vem comigo, 200 metros pra você sair mais rápido do calor. E gente forte, gente mais rápido Sim, que eu. foi. E eu parei, eu tirei foto. Eu fui na Fonte dos Milagres. Falaram, é ali. Saía do percurso. Ali eu vou. Eu fui. Eu lembro que foi você falou, eu falei, total onde tá de essa fonte? Eu não vi. Não tava no percurso. Eu saí, fui. Que fonte é essa que eu não vi? Eu ajudei um senhorzinho que tava uma carretinha de banana. Eu ajudei ele a subir. Eu vivi a prova de um jeito muito Tudo legal. que eu não vi. Mas eu fiz a prova minha primeira meia eu fiz em 1h57. Essa foi a segunda. Eu fiz em 2h35. Porque eu tava, Nem aí. Foi uma prova que eu corri com o coração. Sim. Não com a perna. Foi Sim. a minha melhor prova até hoje. Boa. Boa. Raquel, se você não fosse fisioterapeuta, você seria o quê? Designer. Sério? Eu adoro fazer PowerPoint. tipo, Mas hoje... enquadrar no terço, proporção áurea. Adoro, Nossa. adoro. Mas você já fazia isso na faculdade? Não. Agora você... Surgiu agora. Eu que faço, mas tipo assim... eu sou muito xarope. Eu mando pra alguém fazer uma arte, um folder, eu viro assim... Esse logo não tá indo na proporção exata. Tem que... Aí você vai lá e ajusta. eu gosto. Mas Antes isso é da- toque, hein? Antes da prova, o que você come? Ixi, nada. Zero? Zero, corri em jejum. No treino também? De treino também. Agora eu comecei a tomar um gel. Menina, me dá um bololô. Os nutricionistas piram. Eu Eu não vou tomo falar nada gel, que eu também não. Eu tomo super coffee e vou. Só um gel e um café preto. Posso falar nada. E depois da prova, o que você come? Ovo mexido. Também. Ó, Chego só com- falta eu correr que nem ela, gente. Olha lá. Chego lá. Mesma alimentação. Ovo mexido, alto café, um bacon, ser um dia feliz. Eu tento evitar glúten, porque eu viro um peixe-boi. Também. Dá uma... Eu fico inchada. Inchada, né? espinha. Meu ciclo menstrual Meu ciclo desregula. menstrual. Fica. É bizarro. TPM, vem forte. Forte. Eu lembro quando eu fui pra Paris com o meu marido. Me joguei no coração, né? A minha calça não fechava na eu volta. também. E não engordei. Era água. Inchaço. Parecia uma gravidinha. Qual que é o teu tênis preferido da atualidade? Não Pode ser fica em mais cima um. do muro, Não, hein? já Matt Speed Sky. Boa. É? Putz, e o Adios Pro 3. Olha, ele por um triz eu achei o amortecedor dele mais gostoso, a jogada dele mais gostosa, mas ele machuca o calcanhar, o acabamento. É. Me Olha. machuca. Não foi feito pra nós, que tem Eu não tenho problema. Não, mas não é o Aquiles, é a pele. Ele tira a minha pele. Nossa. E É aí que ele não tem toma- almofadinha, ele né? Não tem. Tem o bigodinho. E aí, eu tô treinando com ele com o Meta Speed. Quando eu fui Meta Speed, dava, ufa, conforto, assim. Eu acho o Adios Pro 3 mais gostoso de correr, É. mas o conforto dele pra mim, uma pena, porque ele é lindo. Falei, não, tava quase. Mas ainda, é o Meta Speed Sky há um ano e tanto já. Não sai do meu top 1. Quem que é o seu ídolo no esporte? Aquela pessoa... Nossa, não consigo pensar. Não é nem fora do muro. Eu falo o nome e falo, não, essa pessoa fez isso, né? Eu falo, ai, caraca. Não sei. Não sei dizer. Poder pensar? Volta pra essa. Tá bom, depois a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. E o lugar que você gostaria de correr? Nova York.
Eu tenho muita vontade de ir na maratona de Nova York. Eu acho que eu só vou virar maratonista um dia pra poder correr a Quem maratona de sabe Nova essa York. sua estreia na maratona. E que eu queria que tivesse as crianças e eu queria num ambiente conhecido. A Val falou pra ser num lugar que a gente conhece. Eu sigo você, Val. É muito bom. É isso aí, é porque você consegue ter mais segurança, você sabe onde são as ruas, onde é o quê, você se sente mais seguro. Vou falar um nome do ídolo. Voltou. É tipo tênis, pode mudar. Pode. Eu gosto muito da história da Adriana Aparecida da Silva, que é a recordista brasileira na maratona. Porque, cara, vocês já ouviram a história dela? Já. Cara, a corrida, ela correu e foi o primeiro mercado que a família dela fez. E aí ela Sim. correu, ela falou assim, se eu ganhar dessa aqui, eu consigo fazer 2 mercados. E essa história me tocou muito, eu até ajudo o instituto dela. Vejam isso também, que ela tá precisando de ajuda. Chama Instituto em Frente. E a história dela me comove. Só de falar dela me arrepia, assim, de ver que o esporte tirou ela da fome. E eu acho que isso fez... Muita gente passou por isso, mas ela é quem eu conheço, fisicamente. Sim. Então eu vou por ela. Tá bom. Boa. E Raquel, pra gente fechar, onde que o pessoal te encontra? Ai, gente, presta atenção. Todo mundo faz agora. É @Raquel Castanharo no Instagram, @Raquel Castanharo no TikTok e Raquel Castanharo no YouTube, que eu tenho YouTube agora também. E no seu site? Aqui é raquelcastanharo.com. Na clínica também. É que estando no Instagram... Tá tudo já acha concentrado tudo lá. É, Tá. TikTok ninguém sabe quem eu sou ainda. Difícil lá, né, menina? Eu costumo dizer, a gente tem que saber os nossos limites. O meu não é ali. Não é a minha rede, mas aí eu uso a do Dudu. Estamos crescendo. Não, eu sigo vocês. Eu acho que mais de Eu 80 sigo mil. vocês e eu todos. Só que assim, é muito interessante que como as pessoas não me conhecem, nossa, sai cada comentário, cada coisa assim que eu falo assim, cara... As pessoas não conhecem a gente no TikTok. Faz Não uns todo comentários mundo, engraçados. Mas o que comentam? O último lá do treino dos 30 quilômetros, né? Eu coloquei real. Pra mim é sempre o real. É o que eu vivo todos os dias. E aí eu tava fazendo um treino de 30, fiz lá um 30, agora começa a maratona. Isso é pra mim, gente. Pra você pode começar no 1, no 10, no 20, mas pra mim a maratona é no 30. E assim eu vou subindo. E aí teve todo tipo de comentário, né? Desde, é isso mesmo, né? Nossa, que emocionante. Até, quanta blogueiragem. Para o treino para ficar falando. Para o treino. Você pode treinar nem para beber água. É um outro assim, imagina, desse ritmo aí deve ter feito em 3h30. E eu com uma vontade de falar, cara, eu tenho uma maratona para 2h55. Me respeita, sabe? Mas aí que tá. São pessoas que não sabem. Então, assim, é um mundo novo. Fora da bolha. É fora da bolha. total. Mas é legal, porque Isso é vem legal. umas dúvidas e fala assim, gente, olha isso. Tem muita gente no mundo. Você repara que não é só o clubinho do Ibirapuera. Existe muita gente no mundo, né? Sabe o que eu já vi de maratona? Que a maratona é uma prova de 12 quilômetros. É verdade. No final, começa nos... A maratona é uma prova de 12 quilômetros. Começa Porque ali. os 30 você vai. Depois, meu Deus do céu, Eu né? não sei. É. Eu fui convidada, sabe? A Isis vai correr a maratona de Los Angeles. Sim. E me convidaram. Lumi Club. E daí eu adoro esse projeto. Daí eu falei, gente, não é minha hora. Que bom Não que é minha você hora. sabe olhar isso também. Meia né? pra mim ainda é um desafio. Falei, não, quando eu terminar uma meia e falar, tá de Agora, boa, aí ok. eu penso. Eu termino a meia morrendo. Eu falo, vocês são loucos. Mas isso é de correr maturidade, dobro. né, Raquel? Porque nem todo mundo tem essa maturidade. Eu não tive, né? Eu comecei com tudo. Graças a Deus eu consegui recuperar, mas imagina, eu podia ter perdido tudo ali, né? Porque se é uma sensação muito ruim, você não volta nunca mais, É verdade, né? é verdade. Então é isso, Raquel. Obrigado por ter foi um vindo, ótimo pelo seu papo. tempo. A gente faz um próximo técnico. Não, só de Isso. tênis de placa. É porque só Nossa. pergunto disso agora, né? Vamos. A gente faz assim, eu Não. faço uma revisão científica e a gente fala com todo científico junto com a opinião, porque a opinião de vocês conta bastante. Eu Porque acho que tem que falar de placa e tênis barato. Os dois. E de assim, dor. E de dor. Vamos fazer um técnico. Um técnico placa, Vamos. dor e tênis barato. Vamos. Porque tem muita gente que não consegue comprar tênis com placa, a gente tem que falar. Dos Não, é baratos. muito. A maioria. Eu não ia ter. maioria. Eu não sei. Assim, se eu não trabalhasse com isso, é muito caro, gente. Eu não ia ter coragem de comprar. Mas muito obrigada, foi uma delícia conversar com vocês. A gente que agradece. Tênis certo! Tênis certo.